O fazendeiro comprou um terreno esquecido com uma casa em ruínas, desacreditado por todos, dizendo que ali não havia mais nada a salvar. Até o dia em que um cavalo surgiu sozinho diante da porteira, exausto e silencioso. Quando o homem se aproximou e percebeu o detalhe que ninguém havia notado antes, suas mãos começaram a tremer. E todos ao redor ficaram em completo silêncio, sem acreditar no que estavam prestes a descobrir. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. O caminho de terra era mais estreito do que ele lembrava. O jipe balançou forte, passando por mais uma vala profunda. Do banco do passageiro, Clara segurava o painel com uma mão e com a outra apertava um ursinho de pelúcia desbotado. Quase chegamos, neta, disse Geraldo com os olhos fixos na trilha à frente. Tem certeza, vô? A gente já anda há séculos, respondeu Clara olhando pela janela. Só mato alto e árvores retorcidas. Tem certeza. Olha ali adiante. O jipe saiu da sombra das árvores e entrou numa clareira. E parou. Geraldo desligou o motor. O silêncio desceu sobre eles, quebrado apenas pelo vento nas folhas e pelo piado de algum pássaro invisível. À frente, no meio do mato que chegava até o joelho, estava uma casa. Ou melhor, o que restava dela. O telhado de madeira tinha caído de um lado. As janelas eram buracos escuros, sem vidro. A pintura branca havia descascado há muito tempo, revelando a madeira cinzenta e podre por baixo. A varanda da frente estava torta, um dos apoios quebrado, fazendo com que ela desabasse para o lado como um sorriso manchado. Clara arregalou os olhos. É aqui, vô? É aqui, confirmou Geraldo, abrindo a porta do jipe. O som metálico ecoou na quietude. Ele desceu e ficou parado, olhando. Sentiu o peso do olhar da menina sobre ele. Na cidade, quando ele dissera para a filha que havia comprado um sítio nas montanhas, ela quase chorou. Os vizinhos riram. Lugar assombrado, Geraldo. Só dá desgraça, disseram na venda, enquanto tomavam chimarrão. Mas ele não ligou. As economias de uma vida estavam ali, naquele pedaço de terra esquecido. Clara desceu do carro devagar, pisando na terra fofa. Ela se aproximou do avô e pegou a mão dele. A mão dele era grande, áspera, a dela pequena e suave. Tá tudo caído, sussurrou Clara. Tá, disse Geraldo, mas a gente conserta. Vem, deixa eu te mostrar o resto. Ela o seguiu, ainda de mão dada. O mato era alto e úmido, molhando as pernas dela. Geraldo apontou para uma construção menor, mais atrás. Ali era o galinheiro, e mais lá atrás dá para ver o estábulo. O telhado parece bom ainda. O estábulo era de pedra e madeira, e de fato parecia mais sólido do que a casa. Uma das portas estava arrancada, balançando levemente. Dá medo, disse Clara sem querer. Geraldo olhou para ela. Viu os olhos castanhos grandes, um pouco assustados. Ele se abaixou, ficando na altura dela. Sabe, Clara, medo a gente sempre tem, de coisa escura, de barulho estranho. Mas o importante é a gente saber por que a gente veio. Eu vim pra cá porque eu preciso de um lugar meu, um lugar quieto, e você veio para me fazer companhia nessas férias. Então, que tal a gente explorar? Exploradores têm coragem. Ele piscou para ela. Um sorriso raro, que fez algumas rugas profundas aparecerem perto dos olhos. Clara respirou fundo e soltou a mão dele. Tá bom, o que a gente faz primeiro? Primeiro a gente desempacota o jipe, depois a gente dá uma olhada por dentro. Mas com cuidado, hein? O assoalho pode estar fraco. Foram muitas viagens do jipe até a porta da frente. Colchões, mantas, uma caixa de panelas, outra de comida enlatada, uma lanterna, ferramentas. A pilha cresceu na grama alta da frente da casa. A porta da frente estava emperrada. Geraldo deu um solavanco com o ombro e ela abriu com um rangido alto, soltando uma nuvem de poeira. Clara tossiu. Dentro, o cheiro era de mofo, terra molhada e tempo parado. A luz do dia entrava pelos buracos das janelas e por algumas fendas no teto, iluminando trilhas de poeira no ar. O cômodo era grande. Havia uma lareira de pedra numa extremidade cheia de folhas secas e gravetos. Um armário velho estava tombado no canto, com as portas abertas. Não havia móveis. Nossa, disse Clara, andando devagar. Suas vozes ecoavam no vazio. Aqui devia ser a sala, né, vô? Deve ter sido, respondeu Geraldo, examinando as paredes de madeira. Havia marcas de unhas, rabiscos antigos. Ele se perguntou quantas pessoas já viveram ali.
Quantas histórias aquelas paredes viram. Olha, tem um corredor, apontou Clara. Eles foram até o fundo. Havia 3 portas. A primeira levava a um quarto minúsculo, com o chão coberto de telhas quebradas. A segunda era um banheiro com um vaso sanitário de cerâmica rachado e uma pia enferrujada. A terceira porta estava presa, não abria. A gente vê isso depois, disse Geraldo. Vamos levar as coisas para dentro. O importante hoje é a gente ter onde dormir que não seja no chão nem no jipe. O trabalho era pesado. Geraldo carregou os colchões, arrastando-os pela sala até um canto que parecia mais seco, longe dos buracos no teto. Clara, com sua energia de 11 anos, carregava coisas mais leves: as mantas, os travesseiros, a lanterna. Depois de 1 hora, tinha um acampamento montado no canto da sala grande. Os colchões no chão, as mantas em cima. A caixa de comida perto da lareira. Parecia um pouco mais aconchegante. Agora a parte difícil, disse Geraldo, pegando uma foice velha que trouxera. Precisamos limpar um caminho, pelo menos da porta até o estábulo e em volta da casa. Senão nenhuma cobra vai nos visitar de noite. Clara fez uma careta. Cobra? Ah, sempre tem umas cobrinhas no mato. Mas elas têm mais medo da gente, fica tranquila. Ele saiu, e logo o som ritmado da foice cortando o mato alto encheu o ar. Swish, swish, swish. Clara ficou olhando por um tempo, depois resolveu ajudar. Encontrou um pedaço de madeira e começou a bater nos gravetos menores, fazendo uma pilha. O sol subiu no céu. O calor aumentou. Os insetos zumbiam. O suor escorria pelo rosto de Geraldo, molhando sua camisa xadrez. Ele não reclamava. Trabalhava em silêncio, com movimentos firmes. Era um trabalho que conhecia bem, o trabalho da terra. De tarde, pararam para comer. Sentaram nos degraus podres da varanda, comendo pão com queijo e tomando suco de caixinha. O silêncio era diferente do da cidade. Não era um silêncio vazio. Era cheio, cheio do canto dos sabiás, do farfalhar das folhas, do barulho de um riacho distante. É tão quieto, falou Clara mordendo seu pão. É, concordou Geraldo, mas é uma quietude boa, dá para ouvir a gente pensar. O que o senhor está pensando, vô? Ele ficou quieto por um momento, olhando para o horizonte onde as montanhas eram manchas azuis. Tô pensando que a gente tem muito serviço pela frente. Consertar a cerca primeiro. Os animais da floresta podem entrar. Depois o telhado. Aí talvez a gente consiga fazer uma horta lá atrás. Você gosta de plantar? Gosto. A gente pode plantar tomate? Pode plantar o que quiser. Batata, cebola, alface. Morangos? Morangos também. Por que não? Clara sorriu satisfeita. Ela jogou uma migalha de pão no chão. Em segundos, um pequeno pássaro marrom desceu de uma árvore e a pegou. Olha, vô, ele veio comer. É um pardal, vai ser nosso primeiro vizinho. Depois do lanche, o trabalho continuou. Geraldo começou a examinar as cercas. Os arames estavam soltos, muitos postes de madeira estavam apodrecidos na base. Ele pegou seu martelo, alicate e alguns pedaços de arame que trouxera e começou a tentar consertar um trecho perto do portão principal. Enquanto isso, Clara, com a energia renovada, decidiu explorar mais. Ela deu a volta na casa, encontrando um velho pomar abandonado. As árvores frutíferas estavam selvagens, cheias de galhos secos, mas algumas ainda tinham frutinhas pequenas e azedas. Ela colheu uma e experimentou. Fez uma careta. Azedíssima. Mais adiante, encontrou o riacho. A água era límpida e gelada, correndo sobre pedras brancas. Ela se ajoelhou e molhou as mãos. O frio era uma surpresa agradável. Viu pequenos peixes prateados nadando contra a corrente. Olha só, sussurrou para si mesma. Acho que vou te chamar de Senhor Peixe Prata. Ela passou a tarde nomeando as coisas. A árvore retorcida perto do estábulo virou velho careca. O sabiá que cantava sem parar no galho mais alto era Senhor Cantador. Aos poucos, o lugar foi perdendo um pouco do ar assustador e se tornando um grande quintal cheio de segredos. O sol começou a descer, pintando o céu de laranja e roxo. Geraldo parou de trabalhar. Seus braços doíam, suas costas latejavam. Ele tinha consertado apenas 3 metros de cerca. Havia quilômetros pela frente, mas olhou para aquele pequeno trecho reto e firme e sentiu um pontinho de orgulho. Clara, vamos acender o fogo, chamou. Dentro da casa, a escuridão chegava rápido. Geraldo usou a lanterna para iluminar a lareira. Limpou as folhas e colocou alguns gravetos secos que Clara juntara. Com um fósforo, acendeu o fogo. As chamas cresceram, crepitando, lançando luzes dançantes pelas paredes. O calor era bom. O cheiro de fumaça de lenha seca encheu o cômodo, afastando um pouco o cheiro de mofo.
Geraldo aqueceu uma lata de feijão numa panela pequena e fizeram uma janta simples. Sentados em cima das mantas, comendo e olhando para o fogo, o mundo lá fora parecia muito distante. "O que a mamãe vai achar quando a gente contar como é aqui?", perguntou Clara, enrolando uma mecha de cabelo no dedo. "Ela vai achar que seu avô é maluco, como todo mundo acha", respondeu Geraldo com um suspiro. "Mas uma hora ela vem visitar, aí ela vê." "O senhor comprou esse lugar por causa das histórias, vô? Das histórias de assombração?" Geraldo mexeu o feijão na panela. "Não, neta, eu comprei, porque eu precisava de um lugar onde o passado não me encontrasse tão fácil. Na cidade tudo me lembrava coisas que eu não queria mais lembrar." Ele não explicou que coisas eram. Clara não perguntou. Ela só percebeu que a expressão do avô tinha mudado. Os olhos dele, refletindo o fogo, pareciam olhar para algo muito longe. "O senhor tem saudade de alguém?" ela perguntou baixinho. Ele demorou a responder. "Tenho. De uma pessoa que sumiu há muito, muito tempo. Tanto tempo que às vezes parece que foi um sonho." "Quem era?" "Era meu irmão mais velho. Chamava Lucas." O nome saiu baixo, carregado de um peso que Clara não entendia. Ele gostava de lugares assim, de mato, de montanha. Se ele visse esse sítio... Geraldo parou, engolindo seco. Bom, ele ia adorar. Clara viu que era um assunto que doía. Ela se encostou no ombro dele. "A gente vai deixar o sítio lindo, vô. Ele ia gostar mesmo." Geraldo passou uma mão grande e áspera sobre a cabeça dela. "Com certeza, neta, com certeza." O fogo diminuiu para brasas. A noite lá fora estava preta, sem nenhum outro ponto de luz no horizonte. Os sons eram diferentes agora. O vento era mais forte, assobiando nas frestas da casa. Uns grilos começaram a cantar, um som constante e alto. De longe, veio o uivo longo e triste de algum animal. Não era um cachorro. Clara se encolheu um pouco dentro do seu cobertor. "Que barulho é esse, vô?" "Provavelmente um lobo-guará ou um cachorro do mato. Tá longe, nada para se preocupar." Eles se deitaram nos colchões, lado a lado. A lanterna ficou acesa, jogando uma luz fraca no teto. Clara demorou para pegar no sono. Ouvia cada barulho, cada estalo da madeira da casa. Mas ao lado dela, o avô já respirava lento e profundo. A presença dele era sólida, segura. Aos poucos o cansaço do dia foi mais forte, e ela adormeceu. Geraldo não dormia. Olhava para as sombras no teto, pensava nas palavras dos homens da cidade. Lugar assombrado. O que assombrava aquele lugar não era fantasma, ele sentia. Era silêncio. Era uma história pela metade. Era a lembrança de um irmão que um dia saiu de casa com um sorriso e nunca mais voltou. Ele fechou os olhos tentando não pensar. Amanhã tinha mais trabalho, muito trabalho. Era melhor assim. Lá fora, na escuridão total da propriedade, um par de olhos refletiu por um instante a luz fraca da lua que começava a surgir entre as nuvens. Eram olhos grandes, escuros, que observavam a casa de longe, da beira da mata. Depois, viraram-se e se perderam na escuridão da floresta, sem fazer um só barulho. Os primeiros raios de sol atravessaram as frestas da madeira podre, desenhando listas de luz e poeira no chão da sala. O fogo na lareira havia se transformado em cinzas frias. Clara acordou com o som de um martelo batendo em metal, vindo de fora. Bang, bang, bang. Ela se espreguiçou sob as mantas, esfregou os olhos e olhou ao redor. O avô já não estava no colchão ao lado. A casa de dia parecia menos assustadora, mas ainda era uma ruína. Ela se levantou, vestiu o casaco por cima do pijama e saiu pela porta da frente. O ar da manhã era fresco e úmido. A grama que haviam cortado no dia anterior estava murcha no chão. O som do martelo vinha da cerca perto do portão principal. Lá estava Geraldo, já de camisa xadrez suada, martelando um arame farpado em um poste que ele acabara de enterrar mais fundo. "Bom dia, vô", ela disse chegando perto. Geraldo parou, respirando fundo. O rosto dele estava sério, concentrado. "Bom dia, neta. Dormiu bem com a serenata dos bichos?" "No começo estranhei, mas depois dormi que nem uma pedra." "O senhor já está trabalhando há muito tempo?" "Desde que clareou." "É bom aproveitar a luz. Tomei café e já vim para cá. Tem pão na caixa de comida para você." Clara foi até o jipe. Pegou um pedaço de pão e voltou, sentando em uma pedra plana para observar o avô trabalhar. Ele era forte, cada golpe de martelo era firme, certeiro, mas ela via uma tensão nos ombros dele, uma urgência naquele trabalho, como se consertar a cerca fosse a coisa mais importante do mundo.
Por que o senhor tá com tanta pressa, vô? A gente acabou de chegar. Geraldo prendeu o último pedaço de arame e parou, olhando para a linha que fizera. Não era muito, mas era um começo. Pressa não, neta. É que, lugar sem cerca certa é convite para problema. Pode entrar animal, pode entrar gente. É melhor a gente se fechar. Que tipo de gente? Perguntou Clara, mastigando o pão. Qualquer gente, ele respondeu, evitando o olhar dela. Vamos lá, me ajuda a pegar mais esses postes ali da pilha. O trabalho continuou pela manhã. Clara ajudava segurando tábuas ou passando as ferramentas. O sol subiu e o calor ficou forte. Por volta do meio-dia, haviam consertado mais alguns metros. A cerca, ainda falhada em muitos lugares, começava a ter um trecho contínuo perto da entrada. Preciso de mais arame, disse Geraldo, limpando a testa com o braço. O que eu trouxe já está acabando. Vou até a parte de trás do estábulo. Lembro de ter visto um rolo velho de arame enferrujado lá. Pode ser que dê pro gasto por hoje. Você fica por aqui, mas não vai longe, hein? Tá bom, vô. Geraldo pegou o alicate e caminhou em direção ao velho estábulo de pedra, sumindo atrás da construção. Clara ficou sozinha. O silêncio do lugar desceu sobre ela, mas agora era um silêncio que ela começava a conhecer. O vento, os pássaros, o riacho distante. Ela decidiu dar uma volta pelo caminho que haviam aberto, indo em direção ao portão principal. O portão era só 2 tábuas velhas presas com uma corrente e um cadeado enferrujado que Geraldo conseguira abrir na véspera. Ela ficou parada ali, olhando para a estrada de terra que desaparecia na mata. Para onde ia aquela estrada? Até a vila de São João da Serra, o avô dissera. Foi então que ela ouviu um barulho baixo, de folhas sendo pisadas. Não era o passo leve de um bicho pequeno, era algo maior, vindo da mata, do lado de fora da cerca. Clara ficou parada, sem respirar. Os olhos dela vasculharam a parede verde de árvores e arbustos. Nada. O barulho parou. Talvez fosse um veado, pensou ela. O avô falou que tinha veado por aqui. Ela estava quase se virando para voltar quando ouviu de novo. E um som novo, um bufado baixo, ofegante. Lentamente, das sombras entre 2 árvores grandes, algo se moveu. Era um cavalo magro, muito magro. Seus ossos pareciam querer furar a pele. A pelagem marrom estava toda suja de lama seca e emaranhada, com pedaços de galhos presos na crina longa e desgrenhada. Ele caminhava devagar, arrastando os pés com a cabeça baixa. Parou a alguns metros do portão do lado de fora. Ele não tentou entrar, só ficou parado ali como se não tivesse mais forças para andar. Clara não sentiu medo, sentiu uma pena enorme. O animal parecia tão cansado, tão triste. Olá, ela disse baixinho. O cavalo ergueu a cabeça um pouco. Seus olhos eram escuros, profundos e pareciam carregar um cansaço que ia além do corpo. Ele bufou de novo, um som fraco. Vô, chamou Clara sem tirar os olhos do animal. Vô, vem cá. Geraldo apareceu correndo da traseira do estábulo, com um rolo de arame velho na mão. O que foi, Clara? Está tudo bem? Olha, ela apontou. Geraldo chegou ao lado dela e parou. Seus olhos percorreram o animal de cima a baixo. A expressão séria dele ficou ainda mais fechada. Tá machucado, disse ele em voz baixa. Olha as patas dianteiras. Clara olhou melhor. Nos joelhos do cavalo havia feridas abertas com a pele raspada e vermelha. Parecia que ele tinha caído muitas vezes, ou escorregado em pedras. Coitado, sussurrou Clara. Ele tá com fome, vô. Deve estar, concordou Geraldo. Ele olhou para os lados como se procurasse um dono, mas não havia ninguém na estrada, nem som de vozes, só o cavalo e a floresta. O que a gente faz? Perguntou Clara. Geraldo ficou em silêncio por um longo momento. Ele estudou o animal. O cavalo não parecia assustado, só exausto. Ele não tentou fugir quando Geraldo deu um passo à frente. Fica aí quietinha, ele disse para Clara. Vou pegar um pouco daquele capim que a gente cortou ontem. Se ele comer, é porque tá procurando ajuda. Geraldo foi até a pilha de grama e mato cortado e pegou um punhado grande da parte mais verde. Voltou até o portão, movendo-se devagar, sem fazer movimentos bruscos. Pronto, boy, ele falou com uma voz que Clara nunca tinha ouvido. Era uma voz calma, suave, completamente diferente da voz firme de quando ele trabalhava. Vem cá, vê se tem algo aqui que te agrada. Ele esticou o braço, oferecendo o capim através das tábuas quebradas do portão. O cavalo olhou para a mão de Geraldo, depois para seu rosto. Seus ouvidos se mexeram para frente, interessados. Ele deu um passo hesitante, outro. O cheiro da comida fresca parecia atraí-lo.
Com cuidado, ele esticou o pescoço e começou a mordiscar o capim da mão de Geraldo. Clara soltou o ar que não sabia que estava prendendo. Ele comeu, disse Geraldo, um alívio mínimo na sua voz. Ele deixou o cavalo comer todo o capim, depois passou a mão lentamente pelo pescoço do animal, perto do cernelha. O cavalo não se assustou, pelo contrário, pareceu afundar um pouco no toque, fechando os olhos por um segundo. Tá muito manso, observou Geraldo. Isso é estranho. Cavalo assustado ou bravo não deixa chegar perto assim. Ele conhece as pessoas? Perguntou Clara, se aproximando um pouco mais. Não parece ser um cavalo selvagem. Ele tem ferraduras, olha. De fato, nas patas machucadas, dava para ver restos de ferraduras velhas e gastas. Ele é de alguém, só que esse alguém não cuidou nada bem. Enquanto o cavalo continuava a aceitar seu toque, Geraldo começou a examiná-lo com mais atenção. Olhou os dentes. É velho, muito velho. Suas mãos desceram pelo pescoço, pelos ombros, apalpando ossos salientes. Ele verifica os machucados das patas. Isso aqui precisa limpar, senão infecciona. Foi quando ele chegou à cabeça do cavalo. O animal estava com a cabeça baixa, comendo alguns brotos de grama que cresciam no chão. Geraldo passou a mão pela testa do bicho, acariciando. E então, ele parou. Seus dedos congelaram no lugar. O que foi, vô? Perguntou Clara, vendo a expressão do avô mudar completamente. Geraldo não respondeu. Ele estava olhando fixamente para a testa do cavalo. Com a mão trêmula, ele afastou os pelos embolados e sujos de lama que cobriam a região. Ali, na testa do animal, havia uma marca branca. Não era uma mancha irregular, era uma forma perfeita, nítida mesmo sob a sujeira. A forma de um coração, e dentro desse coração, a pele branca não era lisa. Havia pequenas manchas de pelo marrom escuro que cresciam em um padrão específico, padrão que não era natural. Eram letras. Geraldo esfregou os olhos com as costas da mão como se não acreditasse no que estava vendo. Ele se inclinou mais perto, quase encostando a testa na do animal. As letras eram duas, um L maiúsculo, e ao lado, um S maiúsculo. LS. O mundo ao redor de Geraldo parou. O som do vento, dos pássaros, da respiração de Clara, tudo desapareceu. Só havia aquele cavalo, aquela marca e um zumbido ensurdecedor crescendo dentro da sua cabeça. LS. Ele leu em voz alta, um sussurro rouco. Seu corpo inteiro ficou frio. Um calafrio percorreu sua espinha, da nuca até o cóccix. A mão que estava na testa do cavalo começou a tremer incontrolavelmente. Vô, o senhor tá passando mal? A voz de Clara chegou a ele, abafada, como se viesse de muito longe. Lucas Silva. O nome explodiu na mente dele com a força de um trovão. Lucas, seu irmão. Lucas, que tinha um cavalo baio presente do avô, um cavalo chamado Relâmpago. Lucas, que sumiu com o cavalo há 20 anos. Há 20 anos, seu estômago deu um nó. Uma onda de náusea subiu pela sua garganta. Ele engoliu seco, sentindo a boca seca como poeira. Não pode ser, ele murmurou para si mesmo. Não é possível. O que não é possível, vô? O que tem na testa dele? Insistiu Clara, tentando ver. Geraldo se afastou do cavalo de um salto. Ele precisou se apoiar no poste da cerca para não cair. Sua respiração estava curta, rápida. Ele olhou para o cavalo com uma mistura de terror e uma esperança tão dolorosa que quase o derrubou. O cavalo, Relâmpago, porque só podia ser Relâmpago, ergueu a cabeça e olhou para ele. Naqueles olhos escuros e cansados, Geraldo procurou um sinal, qualquer coisa, mas só viu a mesma exaustão profunda. Vô, por favor, fala comigo. Tá branco que nem papel. A voz desesperada de Clara o puxou de volta. Ele respirou fundo, tentando se controlar. As mãos ainda tremiam. Ele olhou para a neta, viu o medo no rosto dela, e isso o fortaleceu um pouco. Ele não podia desmontar na frente dela. Está tudo bem, neta, ele falou, a voz ainda trêmula. É que, essa marca, eu conheço essa marca. Como assim conhece? Geraldo olhou para o portão, depois para o cavalo. Tomou uma decisão. Precisamos cuidar dele. Ele não pode ficar aí fora. Ajuda o vô a abrir o portão devagarinho. Clara, ainda confusa, obedeceu. Juntos, eles desataram a corrente e empurraram as tábuas pesadas do portão, fazendo uma abertura larga. Geraldo se aproximou do cavalo novamente. Pegou nas rédeas improvisadas, que eram apenas uma corda velha, ainda presa à cabeçada do animal. Vem, boy. Vamos. Você vai ficar seguro aqui. Ele puxou a corda com gentileza.
O cavalo Relâmpago não resistiu. Com passos lentos e doloridos, ele atravessou o portão e entrou na propriedade. Vamos levá-lo para o estábulo, disse Geraldo conduzindo o animal. Lá é o lugar mais sólido que temos. O estábulo velho cheirava a musgo e madeira antiga. Havia baias de madeira podre, mas uma delas, no fundo, ainda tinha as paredes firmes e o teto inteiro. Geraldo levou Relâmpago até lá. O cavalo entrou e parou no meio do espaço escuro, como se finalmente pudesse descansar. Clara correu para buscar o balde de água que tinham no jipe e um pouco mais do capim cortado. Enquanto ela fazia isso, Geraldo ficou parado na entrada da baia, olhando para o animal. A realidade começava a se firmar, e com ela, 1 milhão de perguntas. Lucas tinha um cavalo baio com um coração perfeito na testa. Todo mundo na família conhecia essa marca. Era a marca de nascença de Relâmpago. Mas as iniciais nunca estiveram lá. Isso era impossível. Como 2 letras podiam se formar no pelo, dentro da marca de nascença, 20 anos depois? A menos que não tivessem se formado sozinhas. A ideia era tão assustadora que Geraldo sentiu um novo calafrio. Alguém fez isso. Alguém marcou o cavalo. Por quê? Para deixar uma mensagem? Para identificar o animal de um dono? E se Relâmpago estava aqui, onde estava Lucas? Clara voltou com a água e a comida. Relâmpago bebeu água com avidez, depois começou a comer o capim. Ele parecia estar num lugar seguro. Vô, disse Clara em pé ao lado dele. O senhor disse que conhece a marca. Conhece o cavalo? Geraldo fechou os olhos por um momento. A dor antiga que ele mantinha trancada bem fundo começou a subir como um rio transbordando. Ele olhou para a neta. Ela merecia saber. Ela estava aqui no meio disso tudo. Clara, ele começou, a voz pesada. Meu irmão, o Lucas, ele não só sumiu, ele sumiu com um cavalo baio, igual a esse, presente do meu avô. O nome dele era Relâmpago, e ele tem uma marca de nascença na testa, em forma de coração, exatamente assim. Os olhos de Clara se arregalaram. Ela olhou para o cavalo, depois para o avô. Esse é o mesmo cavalo? É o mesmo, disse Geraldo com uma certeza que vinha das profundezas do seu coração. Eu não sei como, nem por que ele está aqui tão magro e machucado depois de tanto tempo, mas é ele. Só que tem uma coisa diferente. Ele apontou para a testa do animal. Essas letras, LS, são as iniciais do Lucas, Lucas Silva. Essas letras não estavam aí antes. Clara se aproximou do cavalo, estudando a marca com uma curiosidade intensa. Alguém fez isso nele? Parece que sim, e eu preciso descobrir quem. E por quê? Geraldo saiu da baia e foi até uma pilha de trapos velhos que encontrara na casa. Pegou um pano mais limpo e um pouco da água que sobrara no balde. Voltou e começou a limpar suavemente os machucados nas patas de Relâmpago. O animal estremeceu, mas permitiu. Enquanto ele trabalhava, sua mente fervilhava. O cavalo tinha fugido de alguém? De quem? Porque ele veio parar justo aqui, neste sítio abandonado que ele, Geraldo, acabara de comprar? Não podia ser coincidência. Era um sinal. Tinha que ser. Ele veio até você, vô, falou Clara, como se lesse seus pensamentos. Parece que sim. O que a gente faz agora? Geraldo terminou de limpar o machucado mais feio e se levantou. Olhou para o cavalo velho que agora descansava com a cabeça baixa, os olhos semicerrados. Agora, a gente cuida dele. A gente esconde ele. E a gente descobre a verdade. Ele olhou para Clara. Sua expressão era de uma determinação feroz que ela nunca vira antes. Isso aqui, neta, é um segredo grande. Você não pode contar para ninguém, nem para sua mãe, por telefone. Entendeu? Clara sentiu um frio na barriga, mas também uma ponta de excitação. Ela assentiu, séria. Entendi, vô. É nosso segredo. É nosso segredo, ele repetiu. Amanhã preciso ir até a vila. Preciso comprar remédio para esses machucados e comida de verdade para ele. E preciso fazer umas perguntas. Lá fora, o sol já começava a descer novamente, pintando o céu de tons quentes. Mas dentro daquele estábulo escuro, com o cheiro de animal velho e feridas, algo tinha começado. Uma busca que dormia por 20 anos acordou. E tudo começou com um cavalo magro e suas iniciais escritas na pele. O jipe de Geraldo levantou uma nuvem de poeira avermelhada na estrada de terra. Clara ficara no sítio com uma lista de tarefas e a promessa de não se aproximar do portão principal. É só por algumas horas, ele dissera,
mas o rosto dela transmitia uma preocupação que ia além da sua idade. A vila de São João da Serra não era grande. Um punhado de casas de alvenaria simples, um posto de gasolina desativado, uma igreja branca com o campanário azul e uma praça central com uns bancos de concreto e um coreto vazio. A rua principal era asfaltada, mas o asfalto estava rachado e cheio de remendos. Geraldo estacionou em frente ao único mercado que parecia aberto, um lugar com o letreiro escrito Mercado e Secos Molhados Zé. A campainha tocou quando ele abriu a porta. O interior era escuro e cheirava a queijo, café e inseticida. Um homem magro e careca, usando um avental sujo, estava atrás do balcão contando cigarros. Ele levantou os olhos para Geraldo e fez um aceno de cabeça rápido, sem sorrir. "Bom dia", disse Geraldo, aproximando-se. "Bom dia, precisa de alguma coisa?", perguntou o homem com uma voz neutra. "Preciso de algumas coisas, sim. Arroz, feijão, café e uns remédios para animal. Tem algo para ferida em casco de cavalo? Pomada, alguma coisa?" O homem, Zé, olhou para Geraldo com um pouco mais de atenção. "Cavalo? O senhor é novo por aqui? Não sabia que alguém tinha comprado o sítio do seu antenor. Comprei faz pouco. Sou Geraldo Alencar." "Zé", respondeu o homem, estendendo a mão rapidamente para um cumprimento morno. "Então o senhor é o novo dono." "Ouvi falar." Ele não disse o que ouviu. Virou-se e começou a pegar os manténs das prateleiras. "Pomada para ferida tenho. Iodopovidona é boa. Também tenho esparadrapo e gaze." "Ótimo, vou levar." Enquanto Zé empacotava as coisas, Geraldo olhou em volta, tentando parecer casual. "A região é tranquila? Muito movimento de animais perdidos?" "Tranquila. Só os bichos da mata mesmo. Algum bezerro que escapa de vez em quando." É que apareceu um cavalo perdido nas minhas terras. Um cavalo baio, magro, estava machucado. Você não soube de ninguém procurando cavalo por aqui?" Zé parou de empacotar por uma fração de segundo. Seus movimentos ficaram um pouco mais rígidos. "Cavalo baio? Não ouvi falar." Ele não olhou para Geraldo. "Aqui o pessoal cuida bem dos seus animais. Se perdeu, deve ser de longe." "Pode ser", disse Geraldo, pressionando um pouco. "É que o bicho tem uma marca interessante na testa, um coração, diferente." Desta vez, Zé parou de vez. Ele finalmente olhou para Geraldo, e seus olhos eram cautelosos, quase defensivos. "Marcas de cavalo são com o dono. Eu não me meto. A sua conta ficou em R$ 75. A mensagem era clara. O assunto estava encerrado. Geraldo pagou em silêncio, pegou as sacolas e saiu. A campainha tocou atrás dele, soando como um ponto final. Ele carregou as compras para o jipe e ficou parado na calçada, observando a vila. Uma senhora passou com uma sacola de pão, olhou para ele e desviou o olhar rápido, acelerando o passo. Do outro lado da rua, 2 homens mais velhos estavam sentados em cadeiras de plástico na frente de uma oficina mecânica. Pararam de conversar quando ele olhou para eles. Era como uma onda de silêncio que se espalhava à sua volta. As pessoas não eram rudes, mas eram fechadas. E havia um medo no ar, um medo que ele conseguia sentir como um cheiro. Ele precisava de respostas melhores. Lembrou-se de que Clara falara de uma padaria. Viu uma placa mais adiante. Padaria Santa Rita Dona Iracema. Era um estabelecimento pequeno, com cortinas de bolinhas na porta e o cheiro doce de pão fresco que chegava até a rua. Geraldo entrou. Uma senhora de idade com cabelos grisalhos presos num coque e um avental florido estava colocando filões em uma prateleira. Ela sorriu quando o viu, um sorriso mais caloroso do que qualquer outro que ele recebera na vila. "Boa tarde, moço. Em que posso ajudar?" "Boa tarde, dona. Tudo bem? Sou Geraldo, do sítio ali na estrada do Cipó." "Ah, sim. O novo morador. Eu sou a Iracema. Ouvi dizer que você chegou com uma netinha linda." Seu sorriso era genuíno. "Veio buscar pão? Acabei de tirar o da tarde." "Vou levar 2, sim. E... na verdade, vim fazer uma pergunta, se a senhora não se importar." O sorriso de Dona Iracema não desapareceu, mas ficou mais contido. Ela limpou as mãos no avental. "Pergunte, meu filho, mas não garanto que vou saber responder." Geraldo baixou a voz, mesmo não havendo mais ninguém na padaria. "Apareceu um cavalo nas minhas terras, um cavalo velho, perdido. Estou tentando achar o dono. Perguntei no mercado, mas ninguém parece saber de nada." "Um cavalo, é?" ela disse, começando a embrulhar os pães com cuidado excessivo. "É. Um cavalo baio, com uma marca na testa. O senhora, por morar aqui há tanto tempo, talvez conheça. Ou talvez saiba de alguém que perdeu um cavalo há muito tempo. Talvez."
20 anos atrás? O nome do tempo caiu entre eles como uma pedra. Dona Iracema parou de mover as mãos. Ela não olhou para cima. 20 anos é muito tempo, meu filho. Muita coisa muda. Muita gente vai embora. Alguma gente some, disse Geraldo firme. Meu irmão, por exemplo, Lucas Silva, ele sumiu há 20 anos, e ele tinha um cavalo baio. Finalmente, Dona Iracema levantou os olhos. Eles eram escuros e inteligentes, e estavam cheios de uma dor antiga e de um aviso. Ela olhou para a porta da padaria, depois para a rua, antes de falar novamente, em um sussurro quase imperceptível. Escuta, menino, você parece ser um homem bom, trabalhador. Eu vi você chegar com a menina. Temos poucas famílias novas por aqui. Ela se inclinou sobre o balcão. A memória nessa serra é um negócio pesado. As pessoas preferem esquecer o que dói, o que dá medo. Medo de quê? Perguntou Geraldo, seu coração batendo mais forte. De perguntas, de respostas, de mexer em terra que já tá quieta. Ela entregou os pães embrulhados. Cuida do seu sítio, cuida da sua neta e cuida desse cavalo, se é que ele tá aí. Mas não faça muitas perguntas na rua. Não é saudável. Por quê? Quem não gosta de perguntas? Dona Iracema olhou para a rua de novo e seus olhos pousaram na placa de uma fazenda grande, visível no morro ao longe. Fazenda Assunção. Ela não apontou, mas Geraldo seguiu seu olhar. O senhor Valdir Assunção, ela disse, o nome saindo como um sopro, é o maior produtor da região. Dono de muita terra, homem de muito progresso. Ele não gosta de curiosos, não gosta de histórias velhas sendo remexidas. Acha que atrapalham os negócios. E aqui em São João da Serra, o que o seu Valdir não gosta, a maioria das pessoas aprende a não gostar também. Geraldo ficou parado, processando. Valdir Assunção. O nome do fazendeiro poderoso, o patrão mencionado nas últimas páginas do diário que ele ainda não tinha descoberto. O que esse Valdir tem a ver com um cavalo perdido? Ou com um homem que sumiu? Dona Iracema recuou, como se ele tivesse gritado. Eu não disse que ele tem alguma coisa a ver com nada. Só estou dando um conselho de uma velha que já viu muita coisa. Você é novo aqui. Plante sua terra, crie suas galinhas, viva em paz. O resto é vento, e vento às vezes traz tempestade. Ela virou as costas e começou a arrumar algumas formas, sinal claro de que a conversa havia terminado. O aviso estava dado. Geraldo pegou os pães, pagou e saiu. O sol da tarde batia forte, mas ele sentiu um frio dentro do peito. O medo na vila tinha um nome: Valdir Assunção. E as pessoas tinham tanto medo que preferiam fingir que um homem e seu cavalo haviam simplesmente virado vento. Há 20 anos, ele estava guardando as compras no jipe quando ouviu o som de um motor potente. Uma caminhonete nova, grande e vermelha passou devagar pela rua principal. Na direção, um homem. Ele não olhou para Geraldo, mas Geraldo viu seu perfil. Cabelos brancos penteados para trás, rosto forte, postura rígida. A caminhonete tinha uma logo dourada na porta, Fazenda Assunção. O veículo não parou. Seguiu em frente e subiu a estrada que levava ao morro, mas sua passagem deixou um silêncio ainda mais pesado no ar. As poucas pessoas na rua pareciam ter parado de respirar até que ele desaparecesse. Geraldo entrou no jipe e ligou o motor. Suas mãos estavam firmes no volante, mas sua mente estava em tumulto. Ele não era mais um homem apenas procurando o dono de um cavalo. Ele era um homem que havia esbarrado em um segredo que uma comunidade inteira estava disposta a guardar. A estrada de volta para o sítio parecia mais longa. A cada curva, ele esperava ver alguém, algo, mas só havia o mato e a poeira. Quando o portão do sítio apareceu à frente, ele viu Clara sentada nos degraus da varanda com um livro no colo. Ela pulou e correu em sua direção antes mesmo de ele parar completamente. Vô, você conseguiu tudo? Consegui, ele disse, descerrando. E o relâmpago? Ficou quietinho o tempo todo. Trouxe água fresca e ele comeu quase todo o capim. As feridas parecem um pouquinho melhores, acho. Ela parou, estudando o rosto dele. O senhor tá com uma cara estranha. O que aconteceu na vila? Geraldo suspirou, abrindo a porta traseira do jipe para pegar as sacolas. Aconteceu que ninguém quer falar sobre cavalos perdidos. E ninguém quer lembrar de coisas que aconteceram há 20 anos. Clara o ajudou a carregar. Ninguém? Nenhuma pessoa? Só uma senhora da padaria, Dona Iracema. Ela foi gentil, mas deu um aviso. Que aviso? Para tomarmos cuidado. Para não fazermos muitas perguntas. Ele parou, olhando para a neta. Ela falou para eu cuidar de você, do sítio e do cavalo.
E para eu desconfiar de um fazendeiro daqui. O Valdir Assunção. Clara repetiu o nome baixinho. Valdir Assunção, ele é perigoso? Eu não sei, mas todo mundo na vila tem medo dele. E se todo mundo tem medo, é porque tem um motivo. Ele colocou as compras na mesa improvisada dentro de casa. A partir de agora, Clara, a gente precisa ficar esperto. O relâmpago é um segredo grande, maior do que eu pensava. Ela acenou com a cabeça, seus olhos sérios. Eu entendo, vô, eu não falo nada, a gente cuida dele juntos. Ela se aproximou e pegou a pomada e o rolo de gaze das sacolas. Posso ir limpar os machucados dele de novo? Prometo que tomo cuidado. Geraldo olhou para a determinação no rosto da neta. Em meio à preocupação, uma ponta de gratidão o aquecia. Ele não estava sozinho. Pode, vou com você. A gente cuida do nosso cavalo. Nosso cavalo, repetiu Clara com um pequeno sorriso. Na baia escura, Relâmpago parecia ter se acostumado com eles. Ele bufou suavemente quando Clara entrou, falando com ele em voz baixa. Olha o que a gente trouxe para você, Relâmpago. Vai sarar logo. Enquanto Clara aplicava a pomada com uma delicadeza que surpreendeu Geraldo, ele ficou observando o animal. A marca na testa parecia gritar para ele no semi-escuro. L.S. Lucas Silva. O cavalo havia sobrevivido, mas aonde Lucas tinha ido? E o que Valdir Assunção tinha a ver com tudo isso? Dona Iracema dissera para não mexer na terra quieta. Mas a terra não estava quieta. Um cavalo tinha voltado, e com ele, trouxeram uma enxurrada de perguntas que Geraldo não podia mais ignorar. A busca pelo dono do cavalo tinha acabado. Agora, era uma busca pela verdade. E a primeira pista era o nome de um fazendeiro poderoso e o silêncio de uma vila inteira. A chuva começou na madrugada. Não foi uma chuva forte, mas uma garoa constante e insistente que batia no telhado podre e escorria pelas frestas, formando pequenos pingos no chão da sala. Geraldo acordou com o som e passou a noite inteira levantando para mover os colchões e as caixas, tentando mantê-los longe das goteiras. Ao amanhecer, o céu continuava cinza baço e a chuva não dava sinais de parar. Clara acordou com o barulho monótono da água e viu o avô encostado na porta, olhando para o céu com as mãos nos quadris. Não vai dar para trabalhar na cerca hoje, né, vô? Ela disse sentando-se no colchão. Não vai, respondeu ele sem se virar. E o Relâmpago não vai gostar de ficar preso na baia o dia todo com esse tempo úmido. Mais tarde, se melhorar, eu solto ele no galpão coberto. Clara ficou quieta por um minuto. A casa parecia ainda menor e mais escura com a chuva. O tédio começou a se instalar. O que a gente vai fazer o dia todo? Geraldo finalmente se virou. Ele parecia cansado. Eu vou tentar vedar algumas dessas goteiras com trapos e madeira. Você pode arrumar a nossa cozinha, separar as coisas que compramos, ou ler um livro. Clara fez uma careta. Ela tinha lido seu livro de aventuras 2 vezes já. A ideia de explorar a casa, agora que não podiam sair, começou a crescer na sua mente. Posso dar uma olhada nos outros cômodos? Aquele quarto com a porta presa, lembra? A gente nem tentou abrir. Geraldo hesitou. Não sei, neta. O assoalho pode estar podre. É perigoso. Eu tomo cuidado. Prometo. Só vou olhar. É melhor do que ficar parada. Ele olhou para ela, para a chuva lá fora e suspirou. Tá bom, mas você me chama antes de tocar em qualquer coisa. E pisa só onde o chão parece firme. Se ouvir algum rangido, para na hora. Pode deixar, disse Clara, já se levantando com energia. Ela pegou a lanterna e foi em direção ao corredor escuro. As 2 primeiras portas do quarto pequeno e do banheiro, ela já conhecia. A terceira porta, no fim do corredor, era de madeira maciça, mais grossa que as outras. A maçaneta era de ferro, toda enferrujada. Clara tentou girar. Não moveu. Ela empurrou a porta. Nada. Parecia realmente presa, não apenas travada. Ela bateu levemente nela com a mão. O som foi abafado, sólido. Frustrada, ela estava prestes a voltar quando seu pé escorregou em algo no chão do corredor. Ela olhou para baixo. Uma das tábuas do assoalho estava visivelmente mais solta que as outras, levantada de um lado. Talvez a umidade a tivesse deformado. Sem pensar muito, ela se ajoelhou e colocou os dedos na borda solta da tábua. Puxou. A tábua saiu com facilidade, muito mais facilidade do que ela esperava. Clara quase caiu para trás. Ela colocou a tábua de lado e apontou a lanterna para o buraco. Não era o chão de terra que ela esperava ver. Havia um vazio escuro abaixo e alguns degraus de madeira muito íngremes, quase uma escada de mão, que desapareciam na escuridão. Era um porão. Vô,
Ela chamou, sua voz ecoando no corredor. Vô, vem cá. Geraldo apareceu rapidamente com uma expressão de alarme. O que foi? Machucou? Não, olha o que eu achei. Ele se aproximou e ajoelhou ao seu lado, olhando para o buraco. Seus olhos se estreitaram. Um alçapão, tábua solta no chão esconde isso. Deve ser o porão da casa. A gente pode descer? Geraldo examinou a abertura. A escada parecia velha, mas as madeiras eram grossas. Ele balançou o primeiro degrau. Pareceu firme. Eu desço primeiro. Se aguentar meu peso, aguenta o seu. Fica aqui em cima até eu dizer. Ele desceu com cuidado, testando cada degrau antes de colocar o peso completo. A lanterna na mão dele iluminava o espaço abaixo. Depois de alguns segundos, sua voz subiu, abafada. Pode descer, Clara, mas devagar. Clara desceu a escada curta. O porão era baixo. Geraldo precisava ficar com a cabeça curvada. Era um espaço pequeno e quadrado, cheio de teias de aranha e um cheiro forte de terra, mofo e ferrugem. Não havia muito. Algumas garrafas de vidro vazias e quebradas num canto. Um velho machado enferrujado pendurado na parede. E no centro, encostada na parede de pedra, havia uma caixa. Era uma caixa de ferramentas de metal, grande, da cor verde que já havia descascado quase toda, revelando o marrom da ferrugem por baixo. O que tem dentro? Sussurrou Clara, como se alguém pudesse ouvir. Vamos ver, disse Geraldo. Ele se aproximou e tentou abrir a tampa. Estava emperrada pela ferrugem. Ele forçou um pouco e a tampa abriu com um rangido alto que fez Clara estremecer. Dentro não havia ferramentas. Havia um caderno escolar simples de capa preta, já amarelada pelo tempo. Em cima dele, um lápis de cor quebrado e uma borracha dura como pedra. E embaixo do caderno, algo embrulhado em um pano. Era um pequeno estilingue de madeira. Geraldo pegou o caderno com uma mão que começou a tremer levemente. Ele não precisava abrir para saber. Reconheceu a caligrafia na capa, mesmo após 20 anos. Letras grandes, desenhadas com cuidado, de uma criança tentando escrever direito. Diário de Lucas Silva, propriedade privada. Proibido ler. O ar saiu dos pulmões de Geraldo como se ele tivesse levado um soco. Ele quase deixou o caderno cair. Vô, a voz de Clara estava cheia de preocupação novamente. É dele? É do seu irmão? Geraldo não conseguiu falar. Ele só assentiu lentamente. Seus dedos percorreram as letras na capa. A tinta estava desbotada, mas ele podia sentir o sulco que a caneta deixara no papel, décadas atrás. Ele se sentou no chão frio do porão, encostando as costas na parede de pedra. Clara se sentou ao lado dele, encolhida, observando. Com uma reverência que Clara nunca vira nele, Geraldo abriu o caderno. A primeira página tinha uma data, 12 de março de 1999. Desenhos de cavalos toscos enfeitavam as margens. A letra era grande de criança. Hoje o vô me deu o relâmpago. Ele é um cavalo baio e tem um coração na testa. É o cavalo mais lindo do mundo. Eu vou cuidar dele para sempre. O Geraldo ficou com inveja, mas ele é muito pequeno ainda para ter um cavalo. Um dia eu ensino ele a montar. Geraldo fechou os olhos por um segundo. Ele conseguia ouvir a voz do irmão, clara como se fosse ontem. Conseguia se ver com seus 8 anos pulando de alegria ao lado do potro. Ele virou as páginas. O diário contava pequenas aventuras. Pescaria no rio, acampamentos no mato, as broncas da mãe por chegar sujo em casa. Lucas escrevia sobre seu melhor amigo, Edgar, filho de um vaqueiro que trabalhava numa fazenda vizinha, sobre as explorações que faziam na serra. Hoje eu e o Edgar descobrimos uma caverna atrás da cascata. É um lugar secreto. A gente vai usar de esconderijo. Ninguém mais sabe. Clara apontou para a página. Ele desenhou um mapa, vô. Olha. Era um desenho tosco, mas com traços característicos. Uma árvore retorcida, uma seta apontando para um risco que parecia representar uma queda d'água e um X. Geraldo virou mais páginas. A letra foi ficando um pouco mais madura, de adolescente. As brincadeiras continuavam, mas um tom novo aparecia. Lucas escrevia sobre trabalhar na roça com o pai, sobre os planos de estudar agronomia. E então as entradas foram ficando mais esparsas. A última parte do caderno tinha datas com semanas de intervalo. Geraldo chegou à última página escrita. A data era 3 de agosto de 2003. A letra já não era mais de criança. Era a letra de um jovem de 17, 18 anos, mas estava apressada, trêmula. O Edgar tá diferente. A gente achou a coisa. O tesouro da serra, de verdade. Não é ouro nem nada disso. É melhor, é muito melhor. Mas o Edgar quer contar pro patrão dele.
Disse que a gente vai ficar rico, que vai mudar de vida. Eu discuti com ele. O patrão é o seu Valdir. Todo mundo sabe como ele é. Ganancioso, só pensa em dinheiro. O Edgar falou que eu sou medroso, que não vejo a oportunidade. Mas eu tenho medo. Não do Valdir, mas do que ele pode fazer com a coisa que a gente achou. Ele é capaz de qualquer coisa para ficar com tudo só para ele. O Edgar marcou de encontrar com ele amanhã, no alto da serra, para mostrar. Eu vou junto. Tenho que tentar convencer o Edgar de novo. Se eu não conseguir, não sei o que vai acontecer. Tenho um mau pressentimento. A página terminava ali. O resto do caderno estava em branco. O silêncio no porão era absoluto. Só se ouvia a chuva caindo lá em cima e a respiração ofegante de Geraldo. Ele estava pálido. Seus olhos estavam vidrados naquela última frase. Tenho um mau pressentimento. Vô, Clara falou, sua voz pequena rompendo o silêncio. Ele foi nesse encontro? Geraldo não respondeu diretamente. Sua mente estava em 1000 lugares. O diário confirmava tudo. O amigo Edgar, o patrão Valdir, o tesouro, o medo e a data, 3 de agosto. Foi na semana seguinte que Lucas não voltou para casa. Nunca mais. Ele foi. Geraldo finalmente disse, a voz rouca e cheia de uma raiva que começava a ferver. Ele foi e não voltou. E esse tal de Edgar, ele sabe o que aconteceu. Ele estava lá. Clara olhou para o desenho do mapa. E o tesouro, o que era? Não era ouro. Ele disse que era melhor. Geraldo fechou o diário com cuidado, como se fosse algo sagrado. Algo que o Valdir queria muito. Algo que valia a pena. Valia a pena sumir com alguém. A ideia era monstruosa. Um homem, um fazendeiro poderoso, capaz de fazer um jovem desaparecer por causa de um tesouro? As peças começavam a se encaixar de uma forma horrível. O aviso de Dona Iracema, o medo na vila, a volta do cavalo, marcado com as iniciais de Lucas. O relâmpago voltou, disse Clara pensando alto. E o diário estava aqui. É como se o Lucas quisesse que você encontrasse. Geraldo olhou para a neta, depois para o diário em suas mãos. Era a primeira prova real, física, do seu irmão em 20 anos. Não era uma memória, não era uma suposição. Era a letra dele, seus pensamentos, seu medo. Ele não queria que eu encontrasse a neta. Ele não sabia que eu um dia estaria aqui. Mas parece que alguma coisa me guiou até isso, até o cavalo, até essa casa. Ele se levantou, levanto o diário consigo. Agora a gente sabe por que ele tinha medo, e a gente sabe de quem ele tinha medo. Subiram a escada do porão. O mundo lá fora, cinza e chuvoso, parecia diferente agora, carregado de significado. Geraldo colocou o diário em cima da mesa, ao lado da lanterna. Ele olhava para ele como se fosse uma chave. O que a gente faz agora, vô? Perguntou Clara. Agora, disse Geraldo, sua voz recuperando uma firmeza de aço. A gente guarda isso com a nossa vida. E a gente descobre o que era esse tesouro. Porque se o Valdir fez algo com o Lucas por causa disso, ele não pode sair impune. E o Edgar, esse Edgar tem as respostas. A busca por Lucas tinha se transformado. Agora não era mais só uma esperança, era uma investigação. E eles tinham em mãos o ponto de partida. As palavras trêmulas de um irmão assustado, escritas na véspera do dia em que ele desapareceu para sempre. A luz do dia não trouxe respostas, apenas uma névoa úmida que pairou sobre o sítio depois que a chuva parou. O diário de Lucas estava em cima da mesa, ao lado da lanterna, como um artefato de outro mundo. Geraldo e Clara haviam passado a manhã relendo as últimas páginas, em silêncio, cada um mergulhado em seus pensamentos. O Edgar ainda deve morar por aqui, disse Geraldo finalmente. Ele estava sentado à mesa, com os olhos fixos na assinatura do irmão. Se ele era filho de vaqueiro e trabalhava para o Valdir, é possível que ainda esteja na fazenda, virou capataz, quem sabe. Clara, que estava no chão desenhando em um caderno velho, olhou para cima. O senhor vai falar com ele? Tenho que falar. Ele é a única pessoa viva que sabe o que aconteceu naquele dia. A voz de Geraldo era determinada, mas havia uma sombra nela. Mas não posso chegar na fazenda Assunção batendo na porta. Depois do aviso da dona Iracema, seria como pedir encrenca. Então como? Preciso esperar uma oportunidade. Ver se ele aparece na vila. Ou perguntar com muito cuidado. Ele olhou para Clara. Até lá, a nossa prioridade é proteger o relâmpago. Se o Valdir é tão perigoso quanto parece, e se ele acha que o cavalo sumiu para sempre, a volta dele pode ser um problema. Clara assentiu séria. A aventura agora tinha um gosto amargo de medo real.
O resto do dia foi passado em trabalhos normais, mas a tensão pairava no ar. Geraldo consertou outra seção da cerca, seus ouvidos sempre atentos a qualquer som na estrada. Clara cuidou de Relâmpago, trocando a gaze das feridas que estavam começando a cicatrizar bem. O cavalo parecia mais calmo, mas seus olhos ainda carregavam aquela profunda tristeza. Ao anoitecer, fizeram um fogo modesto na lareira e comeram um caldo de legumes em silêncio. O diário parecia pulsar em cima da mesa, um lembrete constante. "Vamos dormir, neta", disse Geraldo mais cedo que o normal. "Amanhã é outro dia." Eles se deitaram nos colchões. A casa estava escura, iluminada apenas pelas brasas da lareira. Clara demorou a pegar no sono, ouvindo cada estalo da madeira, cada farfalhar do vento no mato. O avô, ao lado, também estava acordado. Ela podia ouvir sua respiração irregular. Foi durante a madrugada, quando o sono finalmente começava a vencê-la, que os sons chegaram. Primeiro foram os cavalos. Não um, mas vários. O tropel de cascos na estrada de terra vindo de longe, mas se aproximando rápido. Depois, vozes baixas e grossas. Homens. Geraldo se sentou no colchão de um salto, alerta total. Clara ficou paralisada, os olhos arregalados na escuridão. "Fica aqui", ordenou Geraldo em um sussurro áspero. "Não sai. Não faz um barulho." Ele se levantou, pegou a enxada que estava encostada perto da porta, a única coisa parecida com uma arma que ele tinha, e foi até a janela sem vidro, espiando pela fresta. Lá fora, à luz fraca da lua que havia rompido as nuvens, ele viu 4 homens a cavalo. Eles pararam logo após o portão principal, que estava apenas encostado. 3 deles eram tipos grandes, com chapéus de couro, ficaram para trás. O 4º homem desmontou. Era mais baixo, mais largado, com um chapéu na mão. Ele caminhou direto para o portão e, sem cerimônia, deu um empurrão. O portão rangiu e se abriu. O homem entrou no terreno. Ele olhou para a casa, para o jipe estacionado e então caminhou em direção à varanda com passos pesados. Geraldo saiu pela porta antes que o homem batesse. Ele parou no topo dos degraus podres, a enxada firmemente segura em suas mãos, embora mantida ao lado do corpo, não em posição de ataque. "Boa noite", falou Geraldo, sua voz soando anormalmente alta no silêncio da noite. O homem parou. Seu rosto era redondo, marcado pelo sol, e por uma expressão que não era exatamente de raiva, mas de uma irritação impaciente. Ele devia ter uns 40 anos, usava botas de couro sujas e uma jaqueta de brim. "Boa noite", respondeu o homem. "O senhor é o novo dono desse sítio?" "Sou, Geraldo Alencar. E o senhor é?" Edgar Ramos. Sou capataz da fazenda Assunção, do outro lado do morro." Ele fez um gesto vago com a cabeça. "A gente está procurando um animal que sumiu. Um cavalo baio velho. Recebemos informação que pode ter vindo parar nas suas terras." O coração de Geraldo deu um pulso forte. Edgar. O nome do diário, o amigo, o homem que estava lá. Ele estava bem ali, a 3 metros de distância. Geraldo forçou sua expressão a permanecer neutra. "Cavalo? Aqui? Não vi nenhum cavalo." Edgar estudou o rosto dele por um longo momento. Seus olhos eram pequenos e penetrantes. "É estranho, porque um dos meus homens jurou que viu fumaça da sua chaminé e na descida da serra viu um cavalo baio perto do seu estábulo, ontem de tarde." "Seu homem viu errado", disse Geraldo firme. "O que eu tenho aqui é um jipe e uma neta, nenhum cavalo." A impaciência no rosto de Edgar cresceu. "Olha, seu Geraldo, não quero problema. É só um cavalo velho e doente, mas ele é propriedade da fazenda Assunção, papelada assinada. Se ele está aqui, o senhor só precisa devolver. A gente agradece e vai embora em paz." "Não posso devolver o que não tenho." Os 3 homens a cavalo do lado de fora do portão se agitaram. Um deles soltou um assobio baixo. Edgar olhou para trás, para eles, e depois de volta para Geraldo. Sua voz baixou, ficando mais dura. "Não seja teimoso, o senhor é novo, não conhece como as coisas funcionam por aqui. A gente não gosta de gente que pega o que não é seu, principalmente o que é do seu Valdir." O nome caiu como uma ameaça clara. Geraldo sentiu um acesso de raiva, mas a contorceu em frieza. "Estou te dizendo que não tenho cavalo nenhum. Agora, se o senhor e seus homens quiserem dar uma olhada à luz do dia, com a presença do delegado, podem voltar amanhã. De noite, no escuro, ninguém entra na minha propriedade." Edgar deu um passo à frente. "Acho que o senhor não está entendendo. A gente pode dar uma olhada agora. É melhor para todo mundo." Ele fez um sinal com a mão.
Os 3 homens do portão começaram a desmontar. Geraldo levantou a enxada, agora segurando-a com as 2 mãos, na horizontal, como uma barreira. O primeiro que pisar nesses degraus vai se arrepender, eu garanto. A situação congelou. Os homens pararam olhando para Edgar. Edgar olhava para a enxada, depois para os olhos de Geraldo. Ele viu que o homem não estava blefando. Foi nesse momento que a porta da casa rangeu atrás de Geraldo. Todos olharam. Clara estava parada na porta. Ela não estava chorando, mas seu rosto estava pálido como a lua, e seus olhos enormes estavam cheios de lágrimas que teimavam em não cair. Ela usava um pijama velho e estava descalça. Tremia levemente. "Vô", ela sussurrou, uma voz fina e quebrada de medo verdadeiro. "Eu tô com medo." A aparição da menina mudou tudo. A postura agressiva dos homens do lado de fora perdeu força. Eles se entreolharam desconfortáveis. Edgar olhou para Clara e seu rosto rígido se contorceu por um instante, com algo que poderia ser vergonha, ou o flash de uma memória talvez de si mesmo. Criança, em outra casa, em outra noite. A fúria cega que estava crescendo em Geraldo se transformou em um instinto protetor ainda mais feroz. Ele não deu um passo atrás, mas sua voz mudou. "Minha neta tem 11 anos. Ele falou direto para Edgar. "Ela não precisa ver isso. Vocês já foram longe demais." Edgar recuou. Literalmente deu um passo para trás, quebrando a tensão. Ele olhou para os homens, fez um gesto brusco com a cabeça. Para trás. Os homens recuaram até os cavalos. Edgar virou-se novamente para Geraldo. A agressão havia saído de sua postura, substituída por uma fadiga pesada, e algo mais, um aviso urgente e silencioso. "O senhor tá cavando um buraco que não tem fundo, Alencar", ele disse, em um tom que era quase confidencial, mas carregado de perigo. "O cavalo não vale isso. Nada nesse mundo vale. Devolva o animal, esqueça que ele existiu e viva sua vida em paz. Essa é a única oferta que o senhor vai receber." Geraldo não respondeu. Só ficou parado, com a enxada ainda firme, e Clara agora agarrada à perna de sua calça. Edgar entendeu o silêncio. Ele assentiu, uma vez, como se confirmasse uma sentença. Sem dizer mais nada, virou-se, caminhou até seu cavalo, montou, e com um último olhar carregado para a casa, deu meia volta. Os 4 cavaleiros desapareceram na escuridão da estrada, o tropel de seus cavalos ficando cada vez mais fraco até sumir por completo. Só então Geraldo baixou a enxada. Suas mãos tremiam de adrenalina reprimida. Ele se ajoelhou e envolveu Clara em um abraço forte. "Tá passando, neta. Já foram. Você foi muito corajosa." Ela começou a chorar baixinho, o medo contido agora se soltando. "Eles queriam pegar o relâmpago, né, vô?" "Queriam, mas não vão." Ele a segurou firme. "Nunca." Depois que Clara se acalmou, e ele a colocou de volta na cama, prometendo ficar acordado de vigia. Geraldo saiu. Não podia arriscar. A ameaça de Edgar não era vazia. A única oferta, ele dissera. A próxima visita não seria para conversar. Ele foi direto ao estábulo. Relâmpago acordou com sua entrada, levantando a cabeça. Nos olhos do animal, Geraldo jurou ter visto um reflexo de entendimento, de um medo antigo. "Não vai te pegar, boy", murmurou ele, soltando a amarra. "Vem comigo." Ele levou o cavalo para fora do estábulo, através do terreno escuro atrás da casa. Havia uma construção antiga, meio afundada, que ele inspecionara nos primeiros dias. Era um pequeno galpão de armazenamento, quase enterrado em uma encosta, com a porta frontal desmoronada, mas com uma entrada traseira escondida por um emaranhado de trepadeiras e moitas. Era um esconderijo melhor. Ele conduziu Relâmpago para dentro. O espaço era apertado e escuro, mas seco e invisível de longe. Colocou água e um pouco de feno que guardara. "Fica quieto aqui", ele ordenou em seu tom suave. "Ninguém vai te achar." De volta à casa, ele se sentou à mesa, olhando para o diário. A primeira ofensa havia sido feita. A linha tinha sido cruzada. Valdir Assunção sabia ou desconfiava que o cavalo estava com ele. E Edgar? Edgar era a peça-chave. Um homem dividido entre a lealdade forçada a um patrão perigoso e o peso de um segredo de 20 anos. Geraldo sabia que não podia mais esperar passivamente. A ameaça agora estava à sua porta. Ele precisava agir. Precisava encontrar Edgar sozinho, extrair a verdade. E precisava descobrir o que era o tal tesouro que custou a vida do seu irmão. Lá fora, a noite era silenciosa outra vez. Mas era o silêncio falso que precede a tempestade.
A busca por justiça tinha começado com um cavalo. Agora ela continuaria com um confronto. E Geraldo, com uma enxada e a memória de um irmão, estava pronto para enfrentar o que viesse. O dia seguinte amanheceu tenso e quieto. Geraldo mal havia dormido, passando a maior parte da noite encostado na porta, ouvindo cada som da floresta. Clara também acordou cedo, com os olhos ainda pesados do susto da noite anterior. Eles tomaram café em silêncio, até que Clara não aguentou mais. Ele não vai desistir, né, vô? Aquele homem, o Edgar. Geraldo olhou para a xícara vazia. Não. Homens como ele, que trabalham para homens como o Valdir, eles obedecem ordens, e a ordem é pegar o relâmpago. E aí, o que a gente faz? A gente se prepara, disse ele levantando-se. Vou reforçar as trancas do portão. E preciso achar um jeito de falar com esse Edgar sozinho, longe da fazenda. Ele sabe a verdade. Tenho que fazer ele falar. Clara observou o avô sair, seus ombros largos carregando um peso que ela não conseguia aliviar. Ela olhou para a mesa, onde o diário de Lucas ainda estava. A capa preta parecia chamá-la. Ela pegou o caderno e abriu na última página escrita. Depois voltou ao desenho do mapa. A árvore torta, a seta, a queda d'água, o X. Na calma da manhã, com o avô ocupado fora, o desenho parecia mais claro. Era uma pista real deixada pelo próprio Lucas. Uma ideia começou a se formar na cabeça dela, teimosa e perigosa. O avô estava ocupado se defendendo. Ele não podia sair para explorar, mas ela podia. Ela guardou o diário, vestiu seu tênis e saiu pela porta dos fundos, sem fazer barulho. Geraldo estava do outro lado da propriedade, martelando uma trave extra no portão principal. O som abafado do martelo a encorajou. Clara seguiu o caminho que já conhecia, em direção ao riacho. O senhor Peixe-Prata nadava tranquilamente, mas ela não parou. Ela seguiu a correnteza do rio, subindo. O terreno ficou mais acidentado, as pedras mais escorregadias. Ela usava as raízes das árvores como degraus. Depois de caminhar por uns 15 minutos, o barulho da água ficou mais forte. Não era mais o murmúrio do riacho, era um rugido. Ela se agarrou a um galho grosso e olhou à frente. Havia uma queda d'água. Não era muito alta, talvez à altura de 3 homens, mas a água caía com força em uma poça funda e verde, espirrando uma névoa fresca no ar. Atrás da cortina de água, a pedra era escura, úmida, coberta de musgo. Uma seta apontando para uma cachoeira. Clara olhou em volta procurando a árvore torta. E ali, à esquerda da poça, estava uma árvore velha e retorcida, crescendo quase de lado sobre a rocha, exatamente como no desenho. O coração dela acelerou. Ela se aproximou da queda d'água. A névoa molhou seu rosto e suas roupas. O rugido era ensurdecedor. O desenho indicava que o X estava atrás da água. Mas como? A parede de pedra atrás da cascata parecia sólida. Cuidadosamente, ela começou a contornar a poça, segurando-se nas pedras para não escorregar. A pedra atrás da cortina de água estava sempre molhada, escorregadia. Foi então que, quase escondido por samambaias e trepadeiras, ela viu uma abertura. Não era uma caverna grande, era uma fenda na rocha, estreita, mais larga na base. A água da cascata não caía diretamente nela, mas a névoa constante a mantinha úmida e escondida. Era o lugar perfeito para um esconderijo. Clara parou, olhando para a escuridão da fenda. O barulho da água afogava todos os outros sons. Lá dentro, era preto puro. Ela sentiu um medo gelado subir pela sua espinha. O avô tinha dito para não se afastar. Ele ia ficar furioso, mas ela estava tão perto. Lucas esteve aqui. Ele desenhou este lugar. Ela pegou seu celular do bolso. A bateria estava pela metade, mas não havia sinal. Ela ligou a lanterna do aparelho. O feixe de luz pareceu fraco contra a escuridão da fenda. Só uma espiadinha, ela murmurou para si mesma, enrolando uma mecha de cabelo no dedo. Só para ver se tem alguma coisa. Ela se agachou e entrou na abertura. Dentro, o mundo mudou. O rugido da cachoeira ficou abafado, surdo. O ar era frio e cheirava a terra molhada e a algo mais antigo, metálico. A lanterna do celular iluminou um túnel curto que se abria em uma caverna pequena, do tamanho da sala da casa deles. Clara apontou a luz para o chão e parou. O chão não era de terra lisa, havia pedras, e entre as pedras, formas brancas e longas, formas que ela reconheceu de livros e filmes. Ossos. Ela deu um passo para trás, esbarrando na parede da caverna. O coração batia tão forte que ela achou que podia ouvir. Não eram ossos de animal.
Eram maiores. E havia um crânio. Um crânio humano, deitado de lado, vazio e pálido na luz trêmula do celular. Ela quase deixou o celular cair. Um grito ficou preso na sua garganta. Ela queria virar e correr, mas seus pés estavam pregados no chão. Foi então que a luz tremulou sobre algo mais. Não era osso, era um pedaço de couro seco e rachado perto da parede. Uma bolsa. Clara respirou fundo várias vezes. É para ajudar o vô, pensou ela com força. É para tirar a tristeza dos olhos dele. Com uma coragem que veio de um lugar muito profundo, ela se forçou a dar alguns passos para frente, evitando olhar diretamente para os ossos. Ela se agachou perto da bolsa de couro. Estava dura como pedra, quase desintegrada. Com a ponta dos dedos, ela puxou a aba. Dentro havia coisas. Uma carteira de couro mofada. Ela a abriu. Os documentos estavam quase ilegíveis, mas dava para ver um nome, Lucas Silva, e uma foto pequena borrada pela umidade de um jovem sorridente. E havia mais uma coisa. Enrolado em um pedaço de tecido que se desfez ao toque estava uma corrente de prata escurecida. Preso a ela, um pingente. Só que o pingente estava partido ao meio. Era a metade de um coração de prata. Clara pegou a corrente. Ela estava fria. A metade do coração tinha detalhes, um pequeno entalhe que podia ser as pontas de uma flecha. Ela guardou a corrente e a carteira no bolso do seu casaco, as mãos tremendo. Ela apontou a luz ao redor uma última vez. Não havia mais nada. Só a caverna úmida, os ossos silenciosos e o terrível segredo que eles guardavam há 20 anos. Ela saiu da caverna rápido, quase tropeçando na saída. A luz do dia do lado de fora da cascata a cegou por um segundo. O rugido da água agora soava como um clamor. Ela correu. Escorregou em uma pedra, arranhou o joelho, mas se levantou e continuou a correr, seguindo o rio para baixo, até que a casa apareceu à vista. Geraldo estava na frente do estábulo examinando o telhado. Ele a viu correndo, desgrenhada, com o rosto pálido de terror. "Clara, pelo amor de Deus, onde você foi?" Ele correu na direção dela. Ela não conseguia falar, só conseguia respirar aos gritos. Quando ele chegou perto, ela caiu nos braços dele. "Clara, fala comigo, o que aconteceu?" Ela enterrou o rosto no peito dele por um momento, depois se soltou. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e de uma verdade horrível. Ela enfiou a mão no bolso e tirou a carteira de couro velho e a corrente de prata quebrada. Ela colocou as duas coisas na mão grande e calejada do avô. Geraldo olhou para o que ela tinha dado a ele. Ele viu a carteira, abriu-a devagar, viu o nome. Lucas Silva. Suas pernas fraquejaram. Ele se apoiou na parede do estábulo, e então ele viu a corrente, a metade do coração de prata. Ele a conhecia. Conhecia muito bem. Lembrava do dia em que Lucas a ganhou de sua primeira namorada. Lembrava dele jurar que nunca a tiraria. Um som estranho saiu da garganta de Geraldo. Não era um choro, era um gemido seco de dor pura e absoluta. "Onde?" Ele conseguiu dizer, a voz irreconhecível. "Onde você achou isso?" Clara engoliu o choro e apontou na direção do rio. "Tem uma caverna, atrás da cachoeira. O mapa do diário levava até lá. E lá dentro? Lá dentro tem ossos, vô. E essa bolsa?" Geraldo fechou a mão em volta da corrente até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele olhou para a carteira, depois para o rosto devastado da neta. A busca tinha acabado. Não havia mais esperança de encontrar Lucas vivo. O que eles encontraram era o fim da história. Ele puxou Clara para perto de si novamente, segurando-a com uma força desesperada. "Você entrou sozinha? Você podia ter se machucado, podia ter..." "Eu sei", ela chorou. "Desculpa, avô, mas eu precisava ajudar. E agora a gente sabe. Agora a gente sabe." As palavras ecoaram na mente de Geraldo enquanto ele segurava a neta e os últimos pertences do irmão. A verdade era pior do que qualquer suspeita. Lucas não tinha fugido. Ele estava morto, e seus ossos estavam numa caverna úmida há 20 anos. A dor era um animal vivo, rasgando seu peito por dentro. Mas por baixo da dor, outra coisa começou a crescer. Uma raiva fria, clara e focada. Alguém colocou Lucas ali. Alguém o matou. E Geraldo agora tinha a prova. Ele soltou Clara gentilmente e se ajoelhou para ficar na altura dela, ainda segurando a corrente na mão. "Escuta, neta, isso que você fez foi a coisa mais corajosa que eu já vi. E a mais perigosa. Você não faz mais isso, entendeu? Você me promete." Clara assentiu, o rosto molhado de lágrimas. "Prometo." "Agora a gente tem uma decisão difícil.
A gente tem que contar para a polícia. Mas a polícia aqui é amiga do Valdir. A dona Iracema disse. Não sabemos em quem confiar. O que a gente faz então? Geraldo olhou para os objetos na sua mão. A prova final. Primeiro a gente esconde isso. Muito bem escondido. Depois, eu preciso pensar. Preciso de um plano. Ele levantou-se, uma nova determinação endurecendo seus traços. E antes de qualquer coisa, eu preciso confrontar o homem que sabe como meu irmão foi parar naquela caverna. O Edgar. A descoberta não trouxe paz. Trouxe o fim da esperança e o início de uma guerra. E Clara, de pé, ao lado do avô, segurando sua mão, entendeu que a aventura tinha acabado. Agora era uma missão. A carteira e a corrente de prata ficaram escondidas dentro de uma lata de metal, enterradas sob as tábuas soltas do próprio porão onde encontraram o diário. Era o lugar mais seguro que Geraldo conseguia imaginar. Mas a descoberta pesava sobre eles como uma pedra. No dia seguinte, logo cedo, Geraldo olhou para Clara enquanto ela se sentava à mesa, sem apetite para o café. Não podemos ficar com isso só para nós, neta, ele disse, a voz ainda carregada da dor do dia anterior. Ossos humanos, isso é coisa da polícia. Mesmo que o delegado seja amigo do Valdir, temos que tentar. Clara assentiu, seu rosto ainda pálido. E o relâmpago? O relâmpago fica escondido. Ninguém pode saber que ele está aqui antes de falarmos com a polícia. Se eles perguntarem, a gente diz a verdade. O cavalo apareceu, mas fugiu de novo. É o nosso trunfo. Ele carregou Clara no jipe e, antes de ir à vila, fez um longo desvio por uma estrada secundária, parando em frente a um prédio pequeno e descascado com uma placa. Delegacia de Polícia de São João da Serra. Dentro, o ar era parado e cheirava a café velho. Um homem uniformizado com uma barriga saliente e um bigode ralo estava atrás de uma mesa de metal, lendo um jornal. Ele levantou os olhos lentamente quando a porta rangeu. "Bom dia", disse Geraldo. "Bom dia, o que posso fazer pelo senhor?", perguntou o delegado sem se levantar. Seu nome estava em uma placa na mesa. Delegado Osmar. "Preciso reportar uma descoberta. Uma descoberta grave. Encontrei restos mortais, ossos, na minha propriedade." O delegado Osmar abaixou o jornal completamente. Seus olhos pequenos percorreram Geraldo, depois Clara. "Ossos? De animal, provavelmente. Aqui na serra tem muita carcaça." "Não são de animal", disse Geraldo firme. "É um crânio humano. E junto, encontrei pertences, documentos, de uma pessoa que sumiu há 20 anos. Meu irmão, Lucas Silva." O nome fez o delegado franzir a testa. Ele trocou uma olhadela rápida com um policial mais jovem que estava em um canto, digitando em um computador antigo. O policial jovem parou de digitar. "Lucas Silva", repetiu o delegado, fingindo um esforço de memória. "Não me recordo. Sumiço antigo. Deve ter sido registrado em outra comarca. Ele sumiu daqui, dessa região. Todo mundo na vila deve se lembrar, mas ninguém quer falar." O delegado ergueu as mãos. "Olha, senhor Alencar, Geraldo Alencar. Sou dono do sítio na Estrada do Cipó." "Certo, seu Alencar. Achar ossos antigos complica. Pode ser de índio, de tropeiro, de qualquer coisa. Documentos podem ter sido plantados. O senhor é novo aqui, né? Às vezes a gente acha coisa e já pensa em história." Geraldo sentiu a raiva subir. "Não estou pensando em história. Estou pensando no meu irmão. Os ossos estão numa caverna atrás de uma cachoeira no meu terreno. Eu posso mostrar." O delegado Osmar se levantou, esfregando a nuca. "Vamos com calma. O senhor mexeu no local?" "Minha neta achou. Ela trouxe a bolsa com os documentos. Nós não mexemos nos ossos." "Errado. Local de crime não pode ser perturbado. Já comprometeu tudo." O delegado suspirou, como se estivesse muito incomodado. "Vou anotar aqui o seu relato. Mas olha, investigação de ossada velha é complicada, demorada. Precisa de perito, de autorização. Pode levar meses." "Meses? Tem um crânio lá e o nome do dono. E eu tenho um procedimento a seguir", disse o delegado elevando um pouco a voz. Ele se acalmou, baixando o tom. "Olha, seu Alencar, o senhor comprou um sítio problemático. Já ouvi falar. Lugar com fama, aparece cavalo perdido, aparece osso. O senhor não acha muito coincidência? Às vezes gente quer criar caso, ganhar notoriedade, atrapalhar o progresso da região." Geraldo entendeu a mensagem. Ele estava sendo acusado de ser um encrenqueiro. "Meu único interesse é a verdade sobre meu irmão. A verdade a gente apura, com calma." O delegado sentou-se novamente e começou a escrever lentamente em um formulário.
Vou registrar sua ocorrência. Deixa um telefone para contato. E por favor, não volte ao local. Nós vamos lá, quando der. Era claro que eles não iriam. Geraldo pegou Clara pela mão. Vamos, neta. Ao sair, ele viu a caminhonete vermelha da Fazenda Assunção estacionada na esquina, do outro lado da praça. Não havia ninguém dentro, mas a mensagem era clara. Eles estavam sendo observados. No caminho de volta para o sítio, o silêncio dentro do jipe era pesado. Ele não vai fazer nada, vai, vô, disse Clara, olhando pela janela. Não, ele trabalha para o Valdir, mesmo sem usar o uniforme da fazenda. Geraldo bateu levemente no volante. Precisamos de outra prova. Algo que não possam ignorar. Algo que force a polícia a agir. O relâmpago, sugeriu Clara. O relâmpago, confirmou Geraldo. O cavalo é a prova viva que conecta tudo. Se eu levar ele até a cidade, até uma delegacia maior, ou para um repórter, alguém vai ter que escutar. Era um plano arriscado. Significava tirar o cavalo do esconderijo e atravessar a estrada sob os olhos de quem os observava. Mas Geraldo não via outra saída. Chegando ao sítio, a primeira coisa que viram foi um envelope branco preso com uma pedra no portão. Não havia nome. Geraldo o abriu. Dentro, uma folha de papel sulfite com uma frase datilografada, em letras maiúsculas. Entrega o cavalo. É sua última chance. ACS VA. Valdir Assunção. A ameaça agora era direta, sem intermediários. Geraldo amassou o papel com força. É agora. Vamos tirar o relâmpago daqui hoje. Vamos para a cidade. Ele preparou o cavalo. Relâmpago estava mais forte, as feridas cicatrizando. Ele parecia inquieto, sentindo a tensão no ar. Geraldo colocou uma corda firme, mas não muito apertada, em sua cabeça. Não havia sela. Clara, você fica, tranca a porta. Não abre para ninguém. Se eu não voltar até o anoitecer, você liga para sua mãe e conta tudo. Tudo mesmo. Não, vô, eu vou com você. Não pode, é perigoso. E duas pessoas com um cavalo chamam mais atenção. Fica, por favor. É a melhor forma de me ajudar. Clara quis discutir, mas viu a determinação absoluta no rosto do avô. Ela assentiu, os olhos marejados. Tome cuidado. Geraldo saiu a pé, puxando o relâmpago pela corda. Ele evitou a estrada principal no início, cortando pelo mato em uma trilha que ele sabia que eventualmente encontrava a estrada de terra mais adiante, já mais distante da vila. O sol da tarde estava quente, a poeira da estrada subia com os passos deles. Relâmpago caminhava bem, mas seus ouvidos ficavam se mexendo, alertas para cada som. Geraldo falava com ele em voz baixa para acalmá-lo. Vai ficar tudo bem, boy. Você vai ajudar a contar a história. Eles tinham andado por cerca de meia hora quando passaram por uma encruzilhada. Uma placa de madeira podre quase ilegível apontava para um desvio. Capela do Santíssimo 500 metros. Relâmpago, que até então seguia obedientemente, parou de repente. Ele empacou, plantou os cascos no chão e não se moveu mais. Vamos, Relâmpago, não é aqui, disse Geraldo, puxando a corda suavemente. O cavalo não obedeceu. Ele virou a cabeça na direção do desvio para a capela e soltou um bufado forte. Seus olhos, antes cansados, pareciam focados. O que foi, boy? Tem algo ali? Geraldo tentou puxar de novo, mas o cavalo resistiu. Em vez disso, Relâmpago deu alguns passos na direção da estradinha de terra que levava à capela, puxando Geraldo junto. Intrigado e com um pressentimento, Geraldo deixou. Tá bom, vamos ver o que te assusta. A capela era uma construção pequena e abandonada, de pedra, com a porta de madeira arrancada. O telhado tinha desabado parcialmente. Era um local silencioso e um pouco sinistro, cercado por mato alto. Relâmpago não se dirigiu à porta. Ele foi direto para um ponto específico do terreiro de terra batida em frente à capela, perto de uma velha cruz de madeira caída no chão. E ali, ele parou de novo e começou a bater o casco direito no chão. Toc, toc, toc. Não era um movimento nervoso, era insistente, ritmado. Ele batia sempre no mesmo lugar, um pequeno círculo de terra mais compacta. Geraldo observou, seu coração começando a acelerar. O cavalo estava tentando mostrar algo. Aqui? Você quer que eu cave aqui? Relâmpago parou de bater e olhou para ele, bufando. Geraldo não tinha pá. Olhou em volta, viu um galho grosso e forte caído perto da parede da capela. Ele usou o galho para começar a cavar. A terra estava dura na superfície, mas mais solta por baixo. Ele cavou por alguns minutos, suando.
Relâmpago observava, imóvel, seus olhos fixos no buraco. A ponta do galho atingiu algo que não era pedra. Um som metálico abafado. Geraldo se ajoelhou e começou a escavar com as mãos. Ele tirou a terra até revelar um objeto. Era uma lata velha de metal, daquelas que guardavam biscoitos antigamente. Estava enferrujada, mas ainda intacta, com a tampa firmemente fechada. Com mãos trêmulas, ele puxou a lata para fora do buraco. Era pesada. Relâmpago deu um passo para trás, como se seu trabalho estivesse feito. Geraldo sentou-se no chão, ao lado da cruz caída. Ele forçou a tampa da lata. Ela abriu com um rangido. Dentro, protegidos por um plástico fino e amarelado que se desfez ao toque, havia um maço de cartas, e embrulhada em um pano, uma fotografia. Ele pegou a foto primeiro. Era uma foto de papel, colorida, mas desbotada pelo tempo. Nela, 2 meninos. Um adolescente mais alto com um sorriso largo, carregando nos ombros um garotinho moreno que ria para a câmera. Eles estavam em frente a uma casa que Geraldo reconheceu imediatamente. A casa da infância deles, em Passo Fundo. Era ele e Lucas. Ele devia ter uns 8 anos na foto. Lucas, uns 13. Um nó se formou na garganta de Geraldo. Ele passou o dedo sobre a imagem do irmão. A foto estava amarrada com um barbante simples. Ele então pegou as cartas, todas em envelopes sem selo, sem endereço. Todas com a mesma caligrafia que ele agora conhecia tão bem, a de Lucas. Elas eram endereçadas a uma tal de Marina. Com a luz do fim de tarde filtrando-se pelas árvores, ali naquele lugar abandonado, Geraldo começou a ler. Eram cartas de amor, de um jovem apaixonado e também assustado. Lucas falava dos planos dele e do irmão mais novo, do cavalo Relâmpago, da beleza da serra. Mas nas cartas mais recentes, o tom mudava. Ele escrevia sobre a descoberta que fez com Edgar, sobre o tesouro e sobre seu crescente medo. Geraldo encontrou a última carta. A data era 4 de agosto de 2003, um dia após a última entrada do diário. A letra estava mais apressada, mas ainda legível. Querida Marina, se você está lendo isso, é porque algo deu errado. Hoje vou encontrar o Edgar e o seu Valdir no alto da serra. Vou tentar impedir que façam uma burrice. O tesouro que a gente achou não é ouro, é uma nascente. A nascente mãe de toda a água que corre na nossa região. A água é pura, cristalina, mineral. É uma riqueza que deveria ser de todos. Mas o Valdir quer canalizar, engarrafar, vender. Ele quer fazer um negócio só para ele. E para isso, precisa controlar a terra toda em volta. Se ele fizer isso, a vila seca. As pequenas propriedades morrem. Eu me opus. O Edgar acha que eu sou um sonhador, mas eu não posso ficar quieto. Tenho medo do Valdir. Ele é capaz de tudo. Se algo acontecer comigo, por favor, mostre essa carta para alguém. Procure o Edgar. Ele sabe a verdade, mas desconfie dele também, porque o medo pode tê-lo cegado. Cuide do meu irmãozinho, o Geraldo, se puder, e lembre do nosso coração partido. Com amor, sempre, Lucas. Geraldo deixou a carta cair no colo. Ele não chorou. A dor agora era tão profunda que não tinha mais lágrimas. Ela se transformou em uma certeza fria e absoluta. O tesouro era a água, a nascente. Lucas foi morto por tentar proteger a água de todos, e o homem que o matou era Valdir Assunção. Edgar era a testemunha. Ele olhou para Relâmpago. O cavalo estava calmo agora, olhando para a capela vazia, como se tivesse cumprido sua missão final. Ele trouxera Geraldo até o corpo, e agora o trouxera até a verdade. Geraldo guardou as cartas e a foto de volta na lata. Ele se levantou, o corpo dolorido, mas o espírito mais determinado do que nunca. Ele não precisava mais levar o cavalo para a cidade. Ele tinha uma prova melhor. Tinha as palavras do próprio irmão. Agora, ele sabia exatamente o que fazer. Ele precisava enfrentar Edgar e depois enfrentar Valdir. E ele usaria a verdade, escrita pelo próprio Lucas, como sua arma. O retorno ao sítio foi feito em silêncio. Geraldo caminhava, puxando o Relâmpago, com a lata de metal firmemente apertada sob o braço. A cabeça dele estava cheia das palavras de Lucas e seu coração de uma fúria solene e fria. Clara correu para encontrá-lo no portão, seu rosto um misto de alívio e preocupação. Vô, você voltou, e o Relâmpago também. O que aconteceu? Por que voltaram? Porque eu descobri o que eu precisava, disse Geraldo, sua voz grave. Precisamos falar. Dentro de casa, com a porta fechada, ele colocou a lata enferrujada em cima da mesa, ao lado do diário. Ele contou para Clara sobre a Capela do Santíssimo, sobre como o Relâmpago os levou até lá, e sobre a lata enterrada.
Mas o que tem dentro? Perguntou Clara, seus olhos arregalados. A verdade, respondeu Geraldo. Ele abriu a lata e tirou o maço de cartas e a foto amarrada com barbante. Ele mostrou a foto para Clara. Esse sou eu. E esse é o Lucas. Clara pegou a foto com cuidado. Ele parecia tão legal. E você era tão pequeno? Era. A voz de Geraldo engasgou por um segundo. Ele se recompôs. Essas cartas? Ele escreveu para uma moça. Nunca enviou. E na última carta, ele conta tudo. Ele desdobrou a última carta. Aqui tinha a data de 4 de agosto. A luz do lampião tremulava sobre o papel amarelado. Lê para mim, vô, pediu Clara, sentando-se na beira da cadeira. Geraldo começou a ler. Sua voz era rouca no começo, mas foi ficando mais firme à medida que as palavras de Lucas, escritas há 20 anos, ganhavam vida na sala escura. Ele leu sobre a nascente, sobre a água pura, sobre o plano de Valdir de canalizá-la só para ele, sobre o medo. Quando terminou, o silêncio foi profundo. Clara olhava para a carta, depois para o avô. O tesouro era água? Ela falou, tentando entender a magnitude. Era água, confirmou Geraldo. Água que dá vida para toda a região. Lucas não queria que um homem só ficasse com ela. Ele queria que a água fosse de todos. E por causa disso, ele não conseguiu terminar. O Valdir, ele fez algo com o Lucas por causa da água. Sim, o Edgar estava lá, ele viu. E essa carta é a prova. Geraldo dobrou a carta novamente, com um cuidado infinito. Agora eu entendo tudo. O Valdir não é só um fazendeiro ganancioso. Ele é um homem que mata para controlar a água. E a volta do relâmpago, com as iniciais do Lucas. Alguém marcou o cavalo, talvez como um aviso, ou talvez como uma forma de o cavalo carregar a identidade do dono, caso alguém um dia o encontrasse. E a polícia? O delegado vai continuar fingindo que não é com ele. A única forma é a gente levar a verdade para as pessoas, para a vila inteira. Se todo mundo souber o que o Valdir fez e o que ele ainda quer fazer, talvez a gente consiga parar ele. No dia seguinte, Geraldo acordou antes do sol. Ele pegou o diário, a última carta e a foto e os colocou dentro de um saco plástico para protegê-los. Clara, hoje você fica aqui, trancada. Eu vou até a vila, não vou na delegacia, vou na padaria da dona Iracema. Por quê? Porque ela sabe das coisas e ela é respeitada. Se ela acreditar na gente, outras pessoas vão acreditar. Desta vez, Geraldo foi sozinho. A vila parecia normal, mas ele sentia os olhos sobre ele. Ele estacionou em frente à padaria Santa Rita e entrou. Dona Iracema estava sozinha, arrumando prateleiras. Ela o viu e seu sorriso habitual não apareceu. Em vez disso, seus olhos mostraram preocupação. Senhor Alencar, voltou. Achei que você teria ido embora depois daquela visita noturna. Não fui, dona, e não vou, porque agora eu sei a verdade. Ele se aproximou do balcão e colocou o saco plástico em cima dele. Preciso que a senhora veja isso. Com cautela, Dona Iracema secou as mãos no avental e abriu o saco. Ela viu o diário velho, a foto e a carta desdobrada. Ela pegou os óculos que pendiam em um cordão no pescoço. Ela começou pela foto. Um suspiro escapou de seus lábios. Lucas e o garoto. Era você. Era. Ela então leu a carta. Ela leu devagar, em silêncio. Conforme os olhos percorriam as linhas, seu rosto envelhecido foi mudando. A cautela deu lugar a uma dor profunda e depois a uma raiva contida. Quando terminou, ela ficou quieta por um longo tempo, segurando a carta. Água. Ela finalmente disse, a voz um sussurro áspero. Tudo por causa da água. A gente sempre soube que o Valdir cobiçava as terras altas da serra. Dizia que era para criar gado, mas nunca engordou um boi lá. Agora eu entendo. Ele matou meu irmão, Dona Iracema, e ele quer fazer a mesma coisa com a vila. Secar a gente, ficar com toda a água só para ele. Ela assentiu lentamente, colocando a carta de volta no saco com uma reverência que falava mais do que palavras. Eu sempre desconfiei. Na época do desaparecimento, o Edgar ficou estranho. Sumiu por um tempo. Depois voltou, trabalhando mais firme que nunca para o Valdir, subindo de cargo. As pessoas comentavam, mas o medo era maior. Ela olhou para Geraldo. O que você pretende fazer? Mostrar isso para todo mundo, para o pedreiro, para o dono do mercado, para as mães na escola, para todo mundo que depende da água do rio que vem da serra. Dona Iracema pensou por um momento. Vai ser perigoso. O Valdir tem muito a perder. Homens assim, quando estão encurralados, são imprevisíveis. Eu sei, mas eu tenho a prova, e eu tenho a neta para proteger. Não posso deixar ele vencer.
A velha senhora olhou pela janela da padaria para a rua tranquila. Traga as coisas, deixa aqui comigo, eu faço cópias, eu mostro para as pessoas certas. Pessoas que têm família, que têm terrinha, que precisam da água para viver. A verdade é como a água também, menino, ela encontra um caminho. Foi o que Geraldo fez. Ele passou a manhã na padaria, fazendo cópias da carta em uma copiadora velha que Dona Iracema tinha no fundo. Cada cópia era um raio de verdade pronto para ser lançado. Enquanto isso, as pessoas começaram a chegar. Primeiro foi o Zé, do mercado, que viu a movimentação e entrou por curiosidade. Dona Iracema lhe entregou uma cópia sem dizer uma palavra. Ele leu, seu rosto ficou sério, e ele saiu em silêncio, a cópia bem dobrada no bolso. Depois, foi a esposa do pedreiro, que foi comprar pão. Em seguida, um jovem que trabalhava na oficina mecânica. A notícia começou a se espalhar, sem alarde, sem gritaria, de mão em mão, de olhar em olhar. A verdade sobre a nascente, a verdade sobre Lucas, a verdade sobre Valdir. Geraldo voltou para o sítio no fim da tarde. A semente estava plantada. Agora, ele precisava se preparar para a tempestade que viria. Ele sabia que Valdir não ficaria parado. A verdade era a única arma que ele tinha, e ele a tinha usado. Enquanto ele e Clara jantavam, um som diferente chegou até eles. Não eram cavalos, eram vozes, várias vozes, e o som de motores desligando. Eles saíram para a varanda. Na estrada em frente ao portão, não havia homens ameaçadores a cavalo. Havia um grupo de moradores, 8, 10 pessoas. Zé do mercado estava lá, o jovem da oficina, a esposa do pedreiro, e na frente, Dona Iracema. Eles não carregavam armas, carregavam determinação no rosto. Dona Iracema deu um passo à frente. Geraldo Alencar, ela falou, sua voz clara na quietude do crepúsculo. A vila ouviu. A vila sabe. E a vila não vai deixar você lutar sozinho. O apoio dos moradores era uma sombra na porta. Uma promessa que ainda não se materializara em ação, mas que mudou o ar ao redor do sítio. Depois que o pequeno grupo se dispersou, prometendo falar com outros, Geraldo ficou na varanda com Clara. Uma nova certeira os unia. Eles vão ajudar a gente, vô? Perguntou Clara, ainda surpresa com a visão daquela gente reunida. Vão, mas a ajuda deles é uma coisa, a justiça é outra. Geraldo olhou para as montanhas onde a fazenda Assunção devia estar. Antes de enfrentar o Valdir, eu preciso falar com o Edgar. Sozinho, ele é a testemunha. A carta do Lucas diz para procurá-lo. Mas ele é perigoso, ele veio aqui de noite com aqueles homens. Ele é um homem com medo, neta, e a verdade que ele carrega é mais pesada do que qualquer ordem do Valdir. Eu preciso tentar. Geraldo não esperou pelo dia seguinte. A urgência agora era um fogo dentro dele. Ele pegou o diário, a última carta e a foto dos 2 irmãos. Colocou numa sacola. Pegou a lanterna. Não levou a enxada. Você fica. Tranca tudo. Dona Iracema sabe que você está sozinha. Se algo acontecer, vá até a estrada e peça ajuda para quem passar. Eu não quero que você vá, disse Clara, seus olhos cheios de lágrimas novamente. Eu também não quero, mas eu preciso, para o Lucas, para nós. Ele a abraçou forte. Eu volto. Geraldo saiu a pé, sob o começo da noite. Ele não foi pela estrada. Seguiu uma trilha antiga que subia o morro, uma rota que acreditava não ser vigiada. Sabia que a sede da fazenda Assunção ficava do outro lado da elevação. Ele caminhou por mais de 1 hora, guiado pela luz fraca da lua e por uma determinação de ferro. Finalmente, avistou as luzes da fazenda abaixo. Era uma propriedade grande, com casa grande, galpões, cercas impecáveis. Havia luz acesa em um dos galpões menores, afastado da casa principal. O galpão dos funcionários, talvez. Geraldo desceu com cuidado, contornando as áreas iluminadas. Chegou pelas costas do galpão. Havia uma janela com a madeira rachada. Ele espiou. Dentro, em uma mesa, um homem tomava café sozinho. Era Edgar. Ele estava curvado, olhando para uma caneca vazia, com uma expressão tão cansada que parecia carregar o peso do mundo. Geraldo respirou fundo. Era agora. Ele deu a volta e bateu levemente na porta lateral do galpão. Os movimentos lá dentro pararam. Quem é? A voz de Edgar soou alerta. É Geraldo Alencar. Vim sozinho. Preciso falar. Houve um silêncio longo. Depois, passos. A porta se abriu alguns centímetros. Edgar olhou para ele, depois para a escuridão atrás dele, desconfiado. Você é louco? Vir aqui? O seu Valdir? Não vim por causa do Valdir, vim por causa do Lucas. O nome fez Edgar recuar um passo.
como se tivesse levado um soco. Seu rosto perdeu a cor. Ele olhou novamente para os lados e depois abriu a porta completamente. Entre, rápido. Geraldo entrou no quarto pequeno e simples. Havia uma cama, um armário, a mesa. Edgar fechou a porta e trancou. Ele se virou cruzando os braços tentando parecer duro, mas seus olhos traíam um pânico profundo. O que você quer? Eu já disse, devolva o cavalo. Não vim falar do cavalo. Geraldo colocou a sacola na mesa e começou a tirar as coisas. Primeiro o diário velho. Ele virou para a última página escrita e colocou em frente a Edgar. Lê. Edgar olhou para o caderno relutante. Seus olhos percorreram as linhas. Ele reconheceu a letra. Seu queixo tremeu. Ele não pegou no diário, mas sua postura começou a desmoronar. Onde você achou isso? No porão da casa que eu comprei. A casa que fica perto de onde tudo aconteceu. Geraldo pegou a carta, a última carta. E isso? Lucas escreveu para uma moça. Ele enterrou na capela do Santíssimo. O relâmpago me levou até lá. Edgar olhou para a carta como se fosse uma cobra. Eu não sei do que você está falando. Ele fala de você, Edgar. Diz que você queria contar para o Valdir sobre a nascente. Diz que você marcou um encontro no alto da serra. Diz que ele tinha medo. A voz de Geraldo era baixa, mas cada palavra era como uma faca. O que aconteceu naquele encontro, Edgar? Pare com isso. Edgar cobriu os ouvidos com as mãos por um instante. Isso foi há 20 anos. Esquece. Eu não posso esquecer, ele era meu irmão. A emoção finalmente estourou na voz de Geraldo. Ele pegou a foto e a colocou na mesa, ao lado da carta. Olha para ele. Olha para nós. Você era amigo dele. Como você pode viver todos esses anos sabendo a verdade? Edgar olhou para a foto, para o rosto sorridente de Lucas, para o menino nos seus ombros. Algo se quebrou dentro dele. Seus ombros largos curvaram. Ele desabou na cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Um som abafado, um misto de choro e de angústia, saiu dele. Geraldo ficou parado, deixando a dor do homem se expressar. A raiva dele ainda estava lá, mas agora misturada com uma pitada de pena. Depois de um longo minuto, Edgar levantou a cabeça. Seu rosto estava molhado, marcado por uma culpa de 2 décadas. Ele não devia ter ido. Eu avisei. Falei para ele deixar para lá, mas ele era teimoso, um idealista. O Valdir não era homem para se opor. O que aconteceu na serra? Perguntou Geraldo, suavizando um pouco o tom. Edgar engoliu seco, olhando para a foto. Fomos, eu, o Lucas e o seu Valdir. Mostramos a nascente para ele. A água era milagrosa, pura, gelada, jorrando da pedra. O Valdir ficou com os olhos brilhando. Imediatamente falou em cercar, em canalizar, em engarrafar. Disse que nós, por termos descoberto, teríamos uma parte. Dinheiro, muito dinheiro. Ele fez uma pausa, lutando contra as palavras. O Lucas se opôs. Disse que aquela água alimentava o rio, a vila, as pequenas roças, que não era justo. Eles discutiram. O Valdir riu, chamou o Lucas de menino, de bobo, disse que o progresso não podia parar por causa de uns pobres. A discussão foi esquentando. O Lucas falou que ia contar para todo mundo, que ia impedir. E então, o Valdir perdeu a paciência. Ele deu um empurrão no Lucas, um empurrão forte. A gente estava na beirada do desfiladeiro, aquele penhasco alto perto da nascente. O Lucas perdeu o equilíbrio. Ele tentou se segurar, mas escorregou. Eu gritei, tentei alcançá-lo, mas era tarde. Ele caiu. A gente ouviu o barulho lá embaixo. Edgar começou a chorar de novo, soluçando. Ele caiu, não foi exatamente o Valdir que matou. Foi um acidente horrível. Geraldo sentiu o chão se mover sob seus pés. Um acidente, um empurrão. Não foi um assassinato premeditado, mas era a mesma coisa. E depois, o que fizeram? Edgar limpou o rosto com a manga, tentando se controlar. O Valdir ficou parado, olhando. Depois ele virou para mim. Ele disse que se alguém descobrisse seria a minha palavra contra a dele. E que ele era Valdir Assunção. Ninguém acreditaria em mim. Ele disse que a gente tinha que esconder o corpo, que se a gente contasse seria acusado de assassinato. Eu fiquei apavorado. Eu era um rapaz, um empregado. Ele era o patrão. Eu ajudei. Ajudou como? A gente desceu até onde ele estava. O Lucas, ele já tinha partido. A gente pegou o corpo e levou para um lugar escondido, uma caverna que a gente conhecia, atrás da cachoeira. Escondemos ele lá.
O Valdir pegou os documentos do Lucas, mas esqueceu a corrente que ele usava no pescoço. Depois, a gente inventou a história de que o Lucas tinha brigado em casa e fugido, que devia ter ido para a cidade. O cavalo, o Relâmpago, tinha fugido durante a confusão. A gente achou que ele tinha morrido na mata também. Geraldo fechou os olhos. A imagem era nítida e terrível. O desespero do irmão caindo, o medo do Edgar, a frieza do Valdir. Tudo por causa de água. E as iniciais no cavalo, LS? Edgar olhou para ele confuso. Iniciais? Não sei. O Relâmpago sumiu. Eu juro, se ele voltou com alguma marca, não fui eu. Talvez alguém mais tarde. Algum vaqueiro que o encontrou ferido e tentou marcar o dono. Não sei. Geraldo acreditou nele. O homem à sua frente estava destruído pelo remorso. E você? Viveu todos esses anos trabalhando para ele, calado. Com medo, Edgar corrigiu, sua voz um sussurro. Todo santo dia, cada vez que olhava para a serra, cada vez que o Valdir me dava uma ordem. O Lucas era o melhor amigo que eu tive. E eu o enterrei na escuridão. Ele olhou para Geraldo, seus olhos suplicando. O que você vai fazer agora? Você tem a verdade. Vai para a polícia? A polícia daqui é do Valdir. Mas agora a vila sabe. Eles sabem da nascente, sabem da carta. Geraldo olhou para o homem arruinado diante dele. Você vai precisar contar sua história, para todo mundo. Você é a prova viva. Edgar pareceu aterrorizado com a ideia, mas depois, um resquício de dignidade voltou ao seu rosto. Ele assentiu, lentamente. Eu conto. Eu preciso contar. Pelo Lucas. Não posso mais carregar isso. Ele olhou para a foto. Ele chamava você de Geral. Sempre falava do irmãozinho esperto. Ele teria orgulho de você não ter desistido. Aquela frase foi a que mais doeu. Geraldo sentiu as lágrimas finalmente chegarem, quentes e silenciosas. Ele as deixou correr. Os dois homens ficaram em silêncio no quarto pobre, unidos por uma verdade horrível e por um fantasma comum. A busca por Lucas tinha encontrado seu fim trágico, mas a luta por justiça e pela água, essa estava apenas começando. E pela primeira vez, Geraldo não estava sozinho. Tinha uma vila despertando, e tinha agora a confissão do homem que viu tudo acontecer. A confissão de Edgar queimava na mente de Geraldo como um carvão em brasa durante todo o caminho de volta para o sítio. A imagem do irmão caindo, o desespero, a covardia, era quase pior do que imaginar um assassinato premeditado. A dor era diferente, mas o resultado era o mesmo. Lucas estava morto, e Valdir era culpado. Ele encontrou Clara acordada, sentada à mesa com uma manta nos ombros, os olhos fixos na porta. Ela se levantou assim que ele entrou. Ele confessou? Ela perguntou direto ao ponto. Confessou. A voz de Geraldo soou exausta. Ele contou em poucas palavras o que Edgar dissera, sobre o empurrão, a queda, o esconderijo. Clara ouviu em silêncio, segurando a manta com força. E agora? Ela sussurrou. Agora, a gente espera. A verdade está solta na vila. O Edgar disse que vai contar sua história para quem quiser ouvir. É só uma questão de tempo até chegar nos ouvidos do Valdir. E quando chegar, não sei o que ele vai fazer. Os dias seguintes foram estranhamente tranquilos. Nenhuma visita noturna, nenhuma ameaça no portão. Mas uma tensão diferente pairava no ar, vinda da direção da vila. De vez em quando, Geraldo via grupos de pessoas conversando com animação na estrada principal, longe dali. A notícia estava se espalhando. Dona Iracema apareceu uma tarde, trazendo pão fresco e notícias. O Edgar deixou a fazenda, ela disse, seus olhos sérios. Não sei onde ele foi se esconder. O Valdir está furioso, andou gritando com todo mundo, mas as pessoas não estão mais com medo como antes. Elas estão com raiva. O Zé do Mercado fechou as portas para os compradores da fazenda Assunção. O pedreiro se recusou a fazer um serviço lá. E a polícia? Perguntou Geraldo. O delegado Osmar sumiu. Foi para a cidade, dizem que é um curso. Ela fez um sorriso amargo. A verdade é inconveniente para alguns. Era uma revolta silenciosa, mas era uma revolta. A nascente de água era a vida da comunidade, e a tentativa de Valdir de roubá-la, somada à verdade sobre Lucas, havia quebrado o medo. Numa manhã de sol forte, Clara estava no jardim regando algumas mudas de alface que haviam plantado, quando viu um homem parado no portão principal.
Não era Edgar. Não era nenhum dos capangas que ela tinha visto. Era um homem mais velho, com roupas simples e limpas, mas muito gastas. Ele carregava um saco de lona nas costas. Tinha uma barba grisalha desalinhada e cabelos também grisalhos longos tocando os ombros. Seus olhos eram claros, de uma cor avelã, mas eles pareciam perdidos, como se olhassem para algo muito distante. Ele não tentou abrir o portão. Ficou apenas parado, olhando para a casa. Clara se aproximou com cuidado. "Bom dia, senhor. Precisa de alguma coisa?" O homem pareceu sair de um transe. Ele piscou e olhou para ela. Seu rosto era magro, marcado pelo sol, mas suave. "Bom dia, menina. A dona da casa permite que eu peça um pouco de água? A estrada é longa e o dia está quente." A voz dele era baixa, educada, e carregava um sotaque indefinido, como de quem já viveu em muitos lugares. "Claro que pode", disse Clara. "Espera um pouco que eu trago." Ela correu para dentro e voltou com um copo de água fresca do filtro. Passou pelo portão. O homem pegou o copo com as duas mãos, como se fosse algo precioso. "Muito obrigado, que Deus lhe pague." Ele bebeu a água toda de um só gole, devagar, apreciando. Enquanto isso, seus olhos vagaram pelo terreno, parando no galpão onde Relâmpago estava escondido. Desde que a poeira baixou, Geraldo tinha solto o cavalo num cercado pequeno e discreto atrás do galpão, onde ele podia pastar um pouco. Nesse momento, Relâmpago, que estava com a cabeça baixa comendo capim, ergueu-a de repente. Seus ouvidos se viraram para a frente. Ele soltou um bufado alto, um som que Clara nunca ouvira dele antes. Não era um som de alerta, era de excitação. O cavalo começou a andar de um lado para outro, o outro na cerca, relinchando. Clara e o estranho olharam para ele. "Ele é manso?" perguntou o homem, seu tom de voz mudando, ficando um pouco tenso. É manso, só que ele é meio assustado. Apareceu aqui perdido." O homem não respondeu. Ele estava olhando fixamente para Relâmpago. Seus olhos claros estavam muito abertos. Ele deu alguns passos na direção do cercado, devagar, como se estivesse sonhando. Relâmpago parou de se agitar. Ele ficou parado, olhando para o homem. E então, ele fez algo que nem mesmo com Geraldo ele fazia. Ele baixou a cabeça e deu um passo à frente, esticando o pescoço na direção do estranho, num gesto de submissão e reconhecimento. O homem estendeu a mão, trêmula. Ele tocou a testa do cavalo, exatamente no centro do coração branco. Seus dedos percorreram a marca, depois as letras L, S. Um arrepio percorreu o corpo do homem. Ele puxou a mão de volta, como se tivesse se queimado. "O que foi?" perguntou Clara, assustada. "Este cavalo?" O homem sussurrou, sua voz rouca de repente. "Eu conheço este cavalo." "Conhece? Como?" Eu não sei." Ele pressionou os dedos contra a têmpora esquerda, como se sentisse uma dor de cabeça súbita. "Mas eu conheço. É uma sensação. Aqui dentro." Ele apontou para o peito. "Ele tem um nome. Um nome que começa com R. Raio. Relâmpago." "É isso, Relâmpago." Clara ficou paralisada. Seu coração parecia querer sair pela boca. Como o senhor sabe o nome dele?" O homem não parecia ouvi-la. Ele estava olhando para o cavalo, e grandes lágrimas começaram a rolar silenciosamente por seu rosto, misturando-se à barba. "Relâmpago", ele repetiu, num sussurro quebrado. "Menino, meu menino." Nesse momento, Geraldo saiu da casa, atraído pelos relinchos incomuns. "Clara, tudo bem? Quem é?" Ele parou ao ver a cena. O estranho chorando, de mão estendida para o cavalo, e Clara parada ali, pálida como um fantasma. O homem virou-se ao ouvir a voz de Geraldo. Seus olhos, cheios de uma confusão angustiada, encontraram os de Geraldo. Por um longo segundo, eles só se olharam. Algo passou entre eles, algo antigo e profundo, além da compreensão. Geraldo sentiu um frio na nuca. Havia algo naquele rosto, algo nos olhos. "Clara", disse Geraldo sem tirar os olhos do homem. "O que está acontecendo?" Ele sabe o nome do Relâmpago, Ivo. Ele disse que conhece ele." Geraldo deu um passo à frente. Seu coração batia com força. "Senhor, quem é o senhor?" O homem abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele parecia lutar contra algo dentro da própria cabeça. Finalmente, ele falou: "Meu nome é Levi. Sou andarilho. Trabalho em hortas. Estou só passando." "Levi?" repetiu Geraldo. O nome não significava nada, mas os olhos. "O senhor disse que conhece este cavalo. De onde?"
Eu não me lembro, disse Levi, e a dor em sua voz era real. Só sei que quando eu vi a marca na testa dele, foi como um choque. Como se uma porta trancada dentro de mim tivesse se aberto um pouquinho, e saísse só vento e barulho. Geraldo olhou para Clara. Ela estava segurando algo no bolso. Ela tirou a corrente de prata com a metade do coração. Ela a segurou para cima, a corrente balançando à luz do sol. Levi viu. Seus olhos se fixaram na corrente. Sua mão foi instintivamente ao próprio pescoço, puxando algo de dentro da camisa. Uma corrente igual, presa a ela, a outra metade do coração de prata. O mundo parou para Geraldo. O ar sumiu dos seus pulmões. Ele deu 2 passos trêmulos até Levi. Pegou a metade do coração que o homem trazia no pescoço. Era idêntica à que Clara segurava. Os entalhes se completariam perfeitamente. Onde? A voz de Geraldo saiu como um raspão. Onde o senhor arranjou isso? Eu sempre tive, disse Levi, olhando para a corrente como se a visse pela primeira vez. Desde que me encontram. Encontraram-me à beira de um rio muito longe daqui. Eu estava machucado, na cabeça, não lembrava de nada. Me deram esse nome, Levi. Eu uso essa corrente, mas não sei porquê. Só sei que não posso me desfazer dela. Geraldo soltou a corrente. Suas pernas não o sustentavam mais. Ele se apoiou na cerca. Clara, a foto. Traz a foto. Clara entrou correndo na casa e voltou com a foto dos 2 irmãos, a que estava na lata enterrada. Ela a entregou para Geraldo. Com mãos que tremiam incontrolavelmente, Geraldo mostrou a foto para Levi. Olha para esta foto. Levi pegou a foto. Ele olhou para o adolescente sorridente carregando o menino. Seus olhos percorreram os rostos. Ele olhou para o menino nos ombros. Depois, olhou para o adolescente. Seu rosto começou a se contorcer. Uma dor física, intensa, atravessou seus traços. Ele levou a mão livre à têmpora novamente apertando. Este menino. Ele apontou para o adolescente e para Lucas. Este menino me dói, aqui. Ele bateu no peito. E este pequeno? Ele olhou para o menino. Depois levantou os olhos lentamente, muito lentamente, até encontrar o rosto de Geraldo, agora marcado pelas rugas, pelo bigode grisalho, mas com os mesmos olhos avelando o garoto da foto. Os olhos de Levi se encheram de um reconhecimento torturante e lento. Sua boca se abriu. Um suspiro, um gemido, saiu dela. Geral? A palavra saiu arrastada, incerta, cheia de 20 anos de silêncio. Geral, é você? Foi como se o chão se abrisse e o céu caísse ao mesmo tempo. Geraldo não conseguiu responder. Não conseguiu fazer um som. Ele só conseguiu estender a mão e tocar o rosto daquele homem, seu irmão, vivo. Um choro abafado, profundo, surgiu do fundo do peito de Levi de Lucas. Ele caiu de joelhos no chão, como se o peso de todas as memórias roubadas finalmente o atingisse. Ele agarrou as pernas de Geraldo, enterrando o rosto, seus ombros sacudindo com os soluços. Geraldo desabou ao lado dele, envolvendo-o em um abraço que esperou por 20 longos anos. E ali, no chão de terra, à sombra do galpão, com um cavalo velho relinchando suavemente ao lado, os 2 irmãos choraram. Pelo tempo perdido, pela dor, pelo milagre impossível do reencontro. Clara observava, as lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto, sem entender tudo, mas entendendo o suficiente. O avô havia encontrado o que procurava, e de uma forma que ninguém, nem mesmo ele, poderia ter sonhado. A busca tinha acabado. E uma nova história, feita de memórias para serem reconstruídas, de perdão a ser encontrado e de um futuro a ser escrito juntos, começava ali, naquele instante, com um abraço que unia o passado e o presente. E o verdadeiro tesouro, eles perceberiam em breve, nunca havia sido a nascente, ou ouro, ou terras. Estava bem ali, naquele cercado, naquela casa, naquela família refeita, e na água que, graças à coragem de um irmão, continuaria a correr livre para todos.